Cara, eu quero começar esse podcast com esse áudio aqui, ó. Ô, Adil, só não vai falar merda no negócio. Por favor. Não te estende muito, não fala merda. Ela só não sabe. Alô, alô, buenas, buenas! Seguindo a nossa máxima do professor Diego Parraguirre na sua apresentação, mais um BProcast. E hoje a gente trouxe aqui como nosso convidado, hoje aqui na mesa, dividindo a mesa comigo, o nosso professor Thiago Proença. Eu aqui que vos falo, sou o âncora. É isso que é âncora que chama, né, Thiago? Se tu quiser. É o âncora, né? Eu sou o âncora. Pensa numa âncora. Pensa numa âncora grande. E trouxemos como nosso convidado o internacional Adil Feltraco. Então, Adil, aí eu te apresento aí. Dou boas-vindas a todos que estão nos escutando. Aí hoje nós estamos transmitindo também pelo YouTube também, fazendo os testes. Lembrando que a gente faz aquele ao vivo para dar aquele frio na barriga, né? A gente podia gravar isso bem tranquilo, sem tal tem graça, né? Sem essa pressão toda de cair sinal, cair isso, mas a gente não é assim, né? Os palavrão não iam sair, né? A gente não sabe ser, sem não tem pressão, não tem graça. Então a gente meio que convida todos a rirem dos nossos erros junto com a gente. É isso aí. Então não confiem muito na transmissão ao vivo, porque ela não tem uma garantia de segurança tão estável assim. Mas ele depois ele é editado e vai para o nosso canal do YouTube lá como um videocast e depois também na nossa Apple Store, né? Não, Apple Store não, Apple iPlace, né? Não sei como é que é o nome disso. Lá do Apple. Quem tem iPhone? E no Spotify. Não estão pagando por isso, né? Então, Adil, te apresenta aí, conta pra galera aí quem tu é. Depois eu vou fazer o complemento da apresentação que faltar. Cara, muito obrigado pela oportunidade, né, de vir aqui com amigos, né, cara. Eu tô... Fala pra É um ti, momento, né? é um momento muito emotivo, assim, da minha carreira, da minha vida, porque é muito bom estar aqui em meio a vocês. Cara, meu nome é Adil, eu 37 anos até mês que vem. Trabalho com a área do fitness há muito tempo. Venho de uma linha mais antiga, de outros equipamentos, de outros produtos. Quem me conhece hoje trabalhando com equipamento de treinamento funcional, CrossFit, nem imagina por onde eu passei. E tô aí há 18 anos nesse ramo. Já vi de tudo. De muita empresa abrir, muita empresa fechar. E tô aí para compartilhar um pouquinho com vocês. Sou o pai da Betina, o marido da Juliana, né? Meus amores estão em casa, me ouvindo, eu espero. Pelo menos elas. Pelo menos para dar um coro no nosso público, né? Né? Beijo para vocês. E é isso aí, cara. Tamo aí. Ele foi bem simpático, bem assim, ameno na sua apresentação, né? Mas o Adil aí tá com a gente, tá no mercado aí há alguns anos, né? Tipo... Podemos dizer uns 15, não mais, né? 18 anos no mercado, né? E já passou por várias fases desse mercado, principalmente no que compete a parte de equipamentos, né? Já vendeu da esteira ao... Eu sou o cara que vendeu as esteiras para a BPro. Aquela história. Esse vendedor que me tocou ele 5 esteiras. 5, né? Foi 5, né? E não toquei mais porque segurei. Porque tu queria mais. Que eu já contei isso lá no nosso podcast do episódio, acho que 3, que eu contei sobre essa história das esteiras. Então a Adil está no mercado há muitos anos, né? Então, e cada vez mais vem se especializando na parte de montagem de estúdios funcionais, adaptação das academias convencionais para estúdio, sala de personal. E eu acho que nessa nossa força hoje de falar sobre efetivamente o empreendedorismo dentro da área, né? Eu acho que ele pode vir a colaborar muito no aspecto de falar aí como que chega nele, né? Como é que efetivamente chega um educador físico, um profissional de educação física, né? Que quer montar o estúdio, quer dar esse passo. Como é que ele chega em ti? Como é que ele chega, né? Qual é a maturidade que esse cara chega para montar o seu primeiro espaço, para montar a sua primeira sala? Hoje a gente tem que subdividir os profissionais em fases, né? Porque
eu acho que todo professor de educador físico, professor de educação física que trabalha dentro de um espaço de treinamento funcional, ele tem um âmbito, em algum momento, de ter o seu negócio. Né? Em algum momento, ele olha e diz assim, isso aqui me serve. Inclusive, vários professores da BPRO já conversaram comigo sobre isso. E vários abriram. Vários abriram. Pessoas que eram da equipe da BPRO abriram os seus exatamente. espaços. Então, eu acho que esse tempo de maturação define a forma que ele vem. Né? Se vem um cara diretamente da academia, que a academia oferece algum tipo de treinamento funcional, e o cara quer abrir uma sala de treinamento funcional, esse cara vem o mais cru possível. Né? E acontece mesmo, porque as pessoas vêm ainda não entendendo o que elas querem oferecer para o cliente. Eu vou oferecer treinamento funcional, mas qual treinamento? Tu quer dizer que os bonecos chegam lá para comprar equipamento e não sabem exatamente o que eles querem, eles não sabem o que eles vão entregar, eles não sabem nada. Na realidade, a gente tem um site que tem valores, né? E a primeira coisa que eles fazem é somar todos os valores do site e tudo que eles querem. Né? Sim. E isso dá um montante, né? E quem nunca, né? Mas quem nunca, né? Normal, é assim. E isso dá um montante que eles olham assim, opa, não é pra mim. Rapidinho, vou me meter aqui, mas tu tá falando essas coisas, eu tô voltando um pouco no tempo, porque para quem não sabe, ou muitos sabem, né? O Adil foi o primeiro cara que me vendeu acessórios, né? Então, quando começou, nem era BPRO ainda, enfim, eu comecei a comprar e já comecei a buscar kettlebell, algumas borrachas e pezinhos, isso, aquilo. O Adil foi o primeiro cara que me vendeu quando ele trabalhava numa outra empresa. E eu vejo, tu tá dizendo isso, e, cara, foi o que eu fiz, né? Eu acho que é isso, soma, deu tanto, vamos lá. Né? É normal. É isso aí. Na realidade, o mercado do fitness, ele sempre teve uma evolução das indústrias. Sim, sempre foi a indústria que criou a necessidade da compra, primeiro, né? Exatamente. Né? Porque quem que teve a ideia de botar uma escada para ficar subindo na escada na academia? A gente né? fala pelo seguinte, porque antigamente, não há muito tempo, no Brasil, as coisas aconteciam numa feira internacional e essa feira ditava a regra do resto. De todas as outras feiras. Das tendências, exatamente. Uhum. E entravam nessas tendências. Só que o que acontecia? A tendência, quando chegava no Brasil, ela demorava 4 anos para chegar. No Rio Grande do Sul, muito mais. Sim. Para passar a fronteira. São Paulo. Cara, era uma barreira muito grande. Né? Então, até chegar a tendência aqui, a tendência já foi. Né? Mas demorava bastante tempo, tinha uma boa aceitação do público, né? As aulas, os body system, a aula de pump, aula de jump. Eu vendi muito jump para aula, cara, muito jump. Justamente porque existiam essas tendências, né? E o funcional, quando entrou na feira de San Diego, na IRSA de San Diego, o funcional era totalmente circuito. Totalmente acessório, totalmente tudão, entendeu? Sim. E as indústrias, mas a gente vai perder mercado. Vamos perder mercado. Vender aquele monte de equipamento. Como é que eu vou vender aqueles equipamentos? Esteira. É isso. O que aconteceu? Criou-se as gaiolas funcional. É verdade. Mirabolantes, aqueles troço gigantesco, né? Uma estação de treinamento funcional. Eu tenho uma estação no meio da minha academia. Aí existe vários donos de academia botavam a estação no meio e os equipamentos em volta, assim. Muito louco. Meio que se transformou, a indústria conseguiu naquele momento transformar em venda de equipamento de novo. Cara, eu diria que água em vinho, entendeu? Por quê? Porque aquilo lá custava caro, velho. Custava muito caro. Eu não tenho problema nenhum de dizer. Dá pra dizer marca aqui, então. Não tem problema. Cara, a Life vendia uma... A Life não vai nos patrocinar, então pode falar. A Life vendia uma estação de treinamento funcional a R$260 mil. Era muito bacana de ver. Vamos combinar. Eu que sempre fui um cara que na montagem toda da BPRO nunca curti aquela ideia ali, né? Mas era do caralho, né? Era bonito, né? É feito pra vender, né? Eu não comprei porque eu não tinha dinheiro. Hoje... Não, mas é justamente por isso que eu te digo. Que hoje, na realidade, a tendência não é essa.
Claro. Agora, aquela época, tipo assim, era legal botar uma estação de 260 mil no meio da sala para passar a corda naval e bater a corda naval no chão. Tem um ganchinho que tu vende que custa 40, 50 reais que resolve. Cara, é isso, sabe? É isso. Sim, mas é um impacto, né? Mas existe é um impacto, exatamente e tal. E por que eu busquei essa histórica? Porque foi por isso que a Bepro no início comprou esteira. Porque tinha que existir um impacto, entendeu? Não, é que, como eu falei no outro podcast, a gente estava num momento que as pessoas nem sabiam o que era o funcional. Né, exato. cara? Então, do tipo, a gente recebia as pessoas na academia, as pessoas chegavam assim, tá, mas e quando é que estão se montando? Vai ficar bonito. Quando é que chega as máquinas? E eu disse, não, é o que tá aí. Sabe o que o mais legal dessa história de eu ter vendido as esteiras para a Bepro era a forma que o Thiago dizia o porquê que as esteiras estavam ali. Entendeu? Porque no sul faz muito frio, o pessoal gosta de correr, então eles correm dentro da academia. Porra, mas era a única. E pior que era para a única coisa que as esteiras eram usadas. Para os corredores, entendeu? Exatamente. Tanto que a gente vendeu essas esteiras como nova, né, cara? Então no início, cara, não existia esses acessórios de treinamento funcional, não existia equipamento de treinamento funcional, não existia. Muito se criou a partir de bases de experiências, e o Thiago sabe muito bem disso, porque ele é uma base dessas, de experiências que se trazia de fora do país. Né? Quando ia se visitar um espaço lá fora, um centro de treinamento, né? Então... E tu sabe que, pegando esse gancho aí, Edil, esse também foi um erro nosso. Porque a nossa base de pesquisa foi ali, Los Angeles, Boston, a gente viajou para esses lugares, aí eram os lugares assim, ó, o lugar pequeno tinha 500 metros quadrados. É isso aí. Aí tu vai lá no Mike Boy, o Thiago fez o internship do Mike Boy, vai lá, seu 1.000 metros quadrados. Então a gente veio com essa visão de que para funcionar tem que ser grande. É isso aí. E aí se montou a primeira Bepro com um prédio de 550 metros quadrados, né? Eu tinha mais o mezanino, eu tinha 600, quase 650 metros quadrados. Exatamente. E aí chega um ponto que tu começa a ver que tu não consegue prestar aquele serviço com a mesma qualidade da maneira como a gente presta, né? Do tipo de serviço que a gente presta, com um volume maluco de pessoas. Que nem no outro podcast aqui, o Jordan falando que nós tivemos épocas que tinha 35, 40 pessoas treinando livre dentro do espaço. Parece bonito escutar isso, né? Mas não é rentável, porque tu perde qualidade, tu tem que baixar ticket. É todo um outro processo, né? E eu ficava olhando às vezes lá de cima, onde, como se fosse um escritório ali, né? Tu olhava, eu olhava, às vezes me desesperava. Não, porque vai morrer. Via, mas é porque a questão era muito não em relação ao perigo, mas sim a qualidade do atendimento. Muitas vezes eu vi o Thiago descer da sala pra ir lá, porque o bicho pegou. Sim, o bicho pegou que tipo assim, ó, os caras já estão com o querobel na orelha, entendeu? Não, mas e tem uma coisa assim, o cara tá fazendo errado e ninguém tá conseguindo ir lá. Perfeito. Por quê? Porque não tá dando pra ir lá, entendeu? Porque tem muita gente. E aí que vem a falta, e aí que é a crítica de ter um espaço grande com poucos professores e muitos alunos, é bonito, é legal. Mas quando tem um monte de máquina, é muito mais fácil, né? Daquele jeito é treinamento livre. O cara faz um swing errado, faz um levantamento terra errado, o cara se machuca, acabou. Então perde a qualidade, não tem como. Então, na realidade, e aí posterior a isso, cara, começou a se trazer esses acessórios para dentro do Brasil, mini band. Até então a mini band era a TeraBand, né? Amarrada com enforca-gato. Sim, foi a primeira que eu fiz. A primeira Bepro eu trouxe dos Estados Unidos, né? As mini band, isso aí. Então, assim, a gente teve a indústria indo para esse lado também e tal. Tanto é que uma das primeiras empresas que veio para o Brasil trazendo o acessório de funcional foi a Pretória. É verdade. Entendeu? Quando ela trouxe power bands, mini bands, Querobel... A Pretória não está no mercado ainda, não? Não tá. Querobel, cara, foi fantástico, porque era uma linha totalmente diferente, sabe? Acessórios multifuncionais, aquela coisa toda. E aí, de novo, tendência. De novo, a mesma coisa. Ó, saiu a estação de musculação, entrou um monte de acessório. Porque daí, o que acontecia? Lá na feira, lá de San Diego, o que acontecia? Era espaço livre. Espaço livre e as pessoas pegando o acessório para ir treinar sozinha naquele espaço livre. Então a tendência, ela sempre direcionou o mercado, né? E é importante a gente saber disso, porque lá na frente a gente vai conseguir pegar essa questão da tendência. Depois, aí o Brasil começou a fabricar. Aí não, tá vendendo Querobel? Vamos vender Querobel. O Brasil começou a fabricar. O Thiago tinha
os querobel de sino, coisa mais linda lá. Mickey, aquela alça aqui. Cara, na realidade, assim, a alça no início até era melhor, né? Lembra que era uma alça mais fechada, porém, como é que tu acertava o peso do querobel? Se fazia por uma casca e dentro se colocava o chumbo, solto. Sim. E aí aquele troço... Aquele era de plástico. Aquele troço batia. O de plástico é pior, porque ele é importado. O de plástico vem com cimento dentro. Beleza. Entende? Então, se bater, quebrar, vai ficar uma... Vai ficar legal. legal. O que eu enxergo, assim, é que é até difícil, depois o cara fala como se fosse uma crítica, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Que não é em relação ao equipamento em si, né? Porque isso faz parte do processo de desenvolvimento. Hoje Perfeito. a gente tem, hoje tu tem os melhores querobel, enfim, que vem, que é importado, o processo é natural. O que eu sempre falo e o que eu penso de verdade é que dentro dessas tendências que vão acontecendo no mercado, muitos profissionais, eles vão sempre surfando naquela onda. E mudando e vão pulando. Mudando conforme o que Exatamente. a tendência vai dizendo, né? Então, Exatamente. hoje se usa vermelho, amanhã se usa azul, depois se usa verde, o cara vai trocando de roupa. No início eu acho que é aí que está o grande equívoco, né? No início dos nossos cursos, quando a gente começou a passar curso da BPRO fora do Rio Grande do Sul, as pessoas diziam assim, ó, para que tu usa TRX? Para que tu usa a Power Band? Porque ela queria o exercício que aquele produto te dá, entende? E busca em muitos o cliente final hoje que está muito mais comprador, a gente vai tratar um pouco disso depois, ele está buscando isso também, né? Então eu acho que agora é a hora de virar essa chave. Eu acho que também tem um paralelo aí, né? Acho que o funcional ele entrou no mercado como uma modalidade e acabou virando o formato, né? Perfeito. Então, a academia grande comprou muita... Na realidade, a academia grande recebeu muita visita de muito vendedor bom, que vendeu umas gaiolas bonitas, cheia de luz, bonita pra caramba, um monte de equipamento que não sabia nem como usar, porque era a modalidade do momento, é uma modalidade da moda. Eu acho que hoje, me corrija até, Thiago, tu principalmente, tu que está vendo os investimentos acontecerem, hoje já não é mais uma modalidade, e sim um formato de entrega. Formato. A gente tem espaços, cada vez mais abre espaços que só entrega nesse formato. Cara, tem vários nomes, né? O cross-training, tem o funcional, o movimento, tem vários nomes, mas é um formato sem a utilização daquela quantidade de máquinas, né? O que acontece? Toda a população que estava treinando em academia de ginástica, que era o grande auge, que as aulas de ginástica, aquilo tudo, a gente tem que entender que continua sendo a mesma porcentagem de brasileiros que treina nas academias. O que acontece são subdivisões desse público, certo? São subdivisões que, eu me identifiquei com o CrossFit, eu me identifiquei com o treinamento funcional, eu quero funcional circuito, eu quero funcional com treinamento por fases, algo mais integrado, entendeu? Que trabalhe o movimento do corpo. E aí os estúdios agora estão se diversificando cada vez mais. Nichando cada vez mais. Porque é aquilo que ontem eu comentei com um cliente nosso. Tu não precisa tu não precisa atender todo mundo. Tu pode oferecer para todo mundo, mas tu não precisa atender todo mundo. É uma escolha tua. É o que a gente fala. A Apple não vende para todo mundo. Perfeito, entende? Então, tipo assim, tu tem que estar preparado para comprar aquilo lá. Mas a minha cidade não compra. Mas o meu espaço não dá de encontro a isso. Não sei se, de repente, não é a tua forma de pensar. Daqui a pouco tu tem que sair um pouco fora daquela caixa que a gente fala para conseguir enxergar isso melhor. Para conseguir entender se a tua cidade vai comprar. Porque, se a cidade tem um CrossFit e o CrossFit cobra R$300, por que tu precisa montar uma academia que vai atender personalizado, que vai atender poucos alunos por horário, que tu vai atender exatamente a necessidade do cliente, que tu vai oferecer um serviço de nutrição, muitas vezes, de fisioterapia dentro do negócio, tu tem que cobrar menos que isso. Onde é que está escrito isso? Aí nós vamos bater na questão de posicionamento. Cara. Posicionamento. A pessoa não sabe se posicionar, né? Exato, posicionamento de mercado. Então muitas vezes para isso, Marcelo, voltando àquela pergunta... Uma coisa é se posicionar, uma coisa é querer se posicionar, né? Voltando àquela pergunta que tu me falou, muitas vezes para isso,
A pessoa tem que primeiro entender o que ela vai oferecer Sim. para conseguir entender o que ela vai colocar dentro do negócio era a dela. minha outra pergunta aqui, ó, que é assim, ó, como é que essa galera chega em ti na primeira vez? Você, ó, como é que ela faz a primeira abordagem? Vamos definir aqui um avatar, tá? Perfeito. O professor de educação física já criou a sua carteira de personal. Uhum. Então vamos pensar ali, ele tem lá seus 15 alunos, vamos pensar assim, um cara que já está bem organizado e vai montar o seu primeiro espaço, ou a sua sala, ou a sua academia. Como é que esse cara chega em ti primeiro? Como é que esse cara chega em ti? Qual é o nível de maturidade que esse cara chega em ti para sair tecnicamente da proteção de estar dentro do espaço de outro para entrar no seu espaço, com seu boleto de aluguel, sabe? Como é que chega essa maturidade desse cara? Esse choque de realidade, muitas vezes a pessoa desiste nesse meio do caminho, né? Já tive vários personagens assim que conversaram comigo e disseram assim, não, tu tá preparado para ganhar menos? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Existem profissionais que chegam muito maduros dentro desse processo. Que eles chegam já dizendo o que eles precisam, o que eles querem, entendeu? Que eles já conhecem um processo de venda do negócio deles, ou seja, eles já sabem como se vender, e isso é muito bacana, isso é muito legal. Processo comercial. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que entender é naquilo que ela é bom, ela tem que identificar aquilo que ela é bom, e aí começar a vender isso dentro do negócio dela. E existem aqueles personagens que chegam e dizem assim, não, a minha ideia é montar um estúdio de 100 metros quadrados. A minha ideia é um estúdio que nem o da BPRO. Mas qual? É de 500 metros? Sim, é de 500 metros. Cara, será que esse cara tem noção realmente do que engloba esses 500 metros quadrados? Né? Será que... Como entregar o serviço, né? Como entregar o serviço dentro desses 500 metros? E eu digo aqui, eu já montei, e não foi vários orçamentos cópia da Otto. Sim, da unidade de 550 metros quadrados. Aí quando os caras batem o olho, eles se apavoram, mas é verdade, porque o custo foi muito alto. Então... Escutem nós erramos lá, tá, galera? Nós erramos o inclusive tamanho. Inclusive eu, né? A gente... Cara, por exemplo, mas vocês estão falando, não sei se não, aquele que momento, dentro do nosso negócio, do nosso business, naquele momento ele era necessário. Claro. A gente sabia que aquilo ali, quem sabe... mas poderia ter sido um pouco diferente? Sim, poderia. Eu concordo contigo, Thiago, e eu digo que a BPRO ela foi corajosa, principalmente vocês dois foram muito corajosos. Por quê? Porque esse mercado... nos convenceu. Defendeu bem, né? Porque esse mercado aqui... Tu sentiu esse daí tá com o cheque solto, tá? E agora nós vamos atolar ele. Tem duas frases que eu não esqueço. Até hoje a gente deve pra ele. Tem duas frases que eu não esqueço. A primeira do Thiago disse assim, é muito bonito ter isso aqui, mas ninguém quer botar o CPF aqui. E a segunda é a do Marcelo, que ele chega e diz assim, cara, como esse mercado é amador. E realmente, cara, o mercado do fitness era muito amador. Melhorou, já está melhorando. Mas, gente, não se iludam. Existem muitos profissionais que precisam ser mais profissionalizados. Não tem como, entendeu? Vamos lá, corroborando, né, com essa lógica, voltando para nossa pergunta, o cara quando chega em ti, o profissional de educação física quando chega em ti, ele chega com a maturidade de empreendedor ou ele chega ainda como professor de educação física que só pensa no equipamento e não pensa no business como um todo? Não, eu acho que ele já pensa na parte de business. Ele não sabe como desenhar esse processo, entendeu? Que é aquilo que a gente conversou, que é aquilo que vocês já conversaram aqui. Então, eu vejo que o profissional de educação física que quer montar o primeiro espaço, ele precisa entender o que ele quer daquele negócio. Muitas vezes eu pergunto pro meu cliente assim, tu tá preparado para abrir às 6 da manhã e fechar às 10 todo dia? E o cara olha para mim assim, não, mas eu pretendo criar uma equipe era trabalhar e tal. menos. Não vai funcionar assim, entende? Porque sem a doação, e isso a gente já falou há muito tempo, e é por isso hoje, gente, que a BPRO não é uma franquia ainda. Não mete o ainda que eu não... Não, eu vou convencer, eu tô entrando numa outra fase de convencimento com a BPRO. Mas eu já falei sobre isso aqui no podcast. É por isso que a BPRO não é uma franquia, porque tu tem que se doar pro teu negócio, entende? É por isso que a gente fala que
o estúdio de treinamento funcional não é para investidor, certo? Porque o investidor, ele só quer o lucro daquilo lá, ele só quer o azul, o número azul, entendeu? Quanto muitas vezes tu tem número vermelho. Não, acho que nem é tão esse porquê. Eu dentro quando eu palestro, eu falo também sobre isso, sobre análise de expectativas dentro desse mercado, né? E eu enxergo, já vi muitos insucessos com relação a isso, já conversei com muitos investidores que vieram até a gente, e eu percebo que este negócio de estúdio, atendimento personalizado, faixa aí de 150 metros quadrados aí, não é um negócio para investidor que não é operador. Vamos pensar assim, o que tu quer dizer com isso? Isso é importante. O profissional de educação física que investiu, ele é um investidor, mas ele também é o operador. Perfeito. Vamos pegar o nosso caso. O nosso caso, eu, Thiago, que somos investidores da Academia Moinhos, mas tem a Ju, que é sócia também, e ela é operadora, ela está lá dentro todo dia, pegando o negócio com a mão. Eu não vejo este tamanho de business suficiente para remunerar o investidor que só quer botar, o investidor capitalista, né? Quer colocar o dinheiro. Eu vou botar 200 mil e quero receber um FII de 2% dos meus 200 mil todos os meses. Não vejo como muito sucesso. Perfeito. E vejo como um puta sucesso quando o investidor, né, o cara que bota a grana via banco, ou via pai, ou via quem for, é o operador. É o cara que dá a cara para bater. Exatamente. Por isso que a gente vê pouquíssimos sucessos de franquias ou de muitas sedes deste modelo de negócio. E vocês podem ter certeza que quando isso der sucesso, alguém vai vir com dinheiro para comprar. Porque tem... Cara, agora, recentemente, essa semana passada, a gente teve uma rede de franquia comprada em São Paulo pela maior rede de franquias do mundo, da América Latina. Mas do modelo convencional. O modelo convencional ainda, mas é uma franquia que deu certo, tu entende? Não, mas eu não estou dizendo que franquia não dá certo. Longe disso dizer. Não. Eu estou dizendo que nesse tipo de negócio onde eu vejo o melhor resultado, que o sócio é também um operador. E vamos pensar o seguinte, em 80% dos casos, o sócio operador não tem expertise de negócio. Ele ainda está se tornando um empresário e aí o cara está com 6 meses de vida que é abrir uma segunda unidade. É isso aí. E aí só tem ele. E aí ele tem 2 unidades. A primeira não tem nem pulmão ainda. A primeira não tem nem pulmão, cara. E o cara já... e fora o cara que já está vendendo franquia, né? Beleza. O processo é assim, o cara tem a primeira unidade, abre a segunda, aí já acha que dá para franquear. E aí começa a ter aquele monte de problema que a gente já falou. Justamente porque eu acredito que esse modelo de negócio ele oferece algo tão específico, tão nichado, que não é para todos. Uhum. Oferece para todos, mas não são todos que vão comprar essa ideia, entendeu? Não é para todos nem do outro lado do balcão, não é para todo operador também. Exatamente. Então, eu penso que esse modelo precisa ser idealizado por aquela pessoa que investe a primeira vez, que é o personal, entendeu? E depois precisa ser profissionalizado por um administrador. Entende? Eu acho que também fazer uma retrospectiva aqui, né? Porque aí parece que a gente bota uma barreira gigantesca nessa implantação, né? Eu vou ter que ter daqui a pouco eu vou ter que ter um administrador. Cara, ou tu vai ter que ter um administrador, ou tu vai ter que entender um pouco disso. Na medida que... Isso é o que aconteceu com o Thiago, né? À medida que o negócio vai crescendo, tu vai cada vez sendo menos treinador e mais gestor. É um processo. Mas é um processo que precisa estar inserido dentro, entendeu? Eu acho que profissional de educação física que vai pensar em montar o seu espaço, primeiramente, ele precisa entender o que todos esses custos geram. Sim. Certo? O business em si. Essa é a primeira ponta. Beleza. A partir do momento que ele está lá dentro, ele vai começar a receber por isso. Certo? Se espera que ele comece a receber. Deu tudo certo, tem a quantidade de alunos bacana, legal, ok. E aí está um ponto muito positivo do estúdio, de pequeno a médio porte, é que ele não precisa de muitos alunos. O modelo muito diferente da academia, que precisa ali
primeiro de 100, 200, 300, talvez 1.000 alunos para começar a equalizar as contas. Equilibrar, pelo menos. A equilibrar, entendeu? Porque muitas vezes a parcela do produto tá ali. Nesse equilíbrio. Então, o estúdio ele não precisa disso. Muitas vezes, na maioria das vezes, o pessoal vem com um investimento pronto, pré-pronto, e o nosso trabalho, basicamente, é tentar adequar o produto de encontro ao investimento do cliente. Voltando a essa questão do investimento ali, Gil, claro, não tem nem esse formato para a gente passar esse cálculo assim, né? Mas eu vejo vantagem dos dois modelos, do modelo convencional, da academia convencional e do estúdio, né? Muitas vezes um estúdio, ele já tem payback, ou seja, ele já tem ponto de equilíbrio pago com 25% da capacidade dele. Perfeito. Vamos pensar assim, eu montei um estúdio, pegar aí de 80 metros quadrados, gastei lá aí... Esse é um dos primeiros cálculos que o cara tem que fazer, uns 70, 80 mil reais, boutique, ar-condicionado, bonito, que eu vou conseguir lá no meu ápice de qualidade atender 100 alunos. Cara, normalmente esse estúdio com 30 alunos já está pagando o custo dele. Perfeito. Então, com 30%, 25%, 30% da capacidade total, tu já está pagando o payback. Agora vamos para a academia convencional. A academia foi modulada para 1.500 alunos. A academia já começa com funcionário, né? E outra, a academia foi modulada para 1.500 alunos. Muitas vezes ela precisa bater lá os 800 alunos, ou seja, ela precisa chegar nos 50% ou 70% da capacidade total dela para dali virar lucratividade, entendeu? Exatamente. É ruim ou bom? Não estou dizendo que é ruim ou bom. São modelos de negócio diferentes, entendeu? E eu acho que pro profissional da educação física que vai empreender pela primeira vez, este tipo de serviço de entrega do funcional, né, veio para democratizar o empreendedor da área, né? Há tempos atrás, na realidade, existia o estúdio de musculação personalizado. Né? Era um estúdio personal. E o estúdio de personal era vender personalizado. E o erro de muitos estúdios era não vender personalizado. Sim, sem dúvida. Entendeu? Tentar atender uma demanda muito grande competindo com a academia convencional. Cara, assim, ó, eu vou... Porque a visão de vocês, e eu entendo, óbvio, por isso que a gente está aqui, mas a visão que eu tenho é do cara que está lá na ponta com o sonho dele, né? Perfeito. Então é a minha visão, e tudo que vocês estão falando eu estou escutando aqui porque eu fico pensando muita coisa que vocês estão falando e eu fico enxergando, lembrando de algumas coisas, assim, ó, não, mas o cara sabe que o ponto de equilíbrio dele são tantos alunos, que ele pode ter poucos alunos para ter uma lucratividade. Cara, ele tá cagando e quer ter muito aluno, velho. Porque não é só uma questão de cálculo. Ele quer dar aula, ele quer ter uma academia que bombe de gente. Quer ter emoção do negócio dele. Inicialmente é isso, tem muita coisa envolvida, tem uma questão ele quer provar para os outros que dá certo, ele quer provar para a família, ele quer provar para todo mundo. Então, isso faz parte do processo e tem uma questão psicológica envolvida que eu acho que tem que ser levada em consideração. Não são somente números, porém, eu acredito que chega um momento aonde o cara tem que parar, o cara tem que sentar e ver, tá, e agora? Tá tudo muito bonito, tá, tô ganhando uma graninha aqui e tal, mas aí tu já começa a escutar outros caras falando, daqui a pouco o cara tá escutando a gente conversar sobre isso, cara, é mesmo, eu tô naquela fase ainda que eu quero. Muitas vezes... aí que vem a virada de chave, quem sabe, dele pensar, não, deixa eu entender um pouco mais de negócio para entender isso. Porque sempre a pergunta que eu sempre fiz, que eu aprendi assim, ó, eu preciso imaginar daqui a 5 anos. Essa foi a forma que eu sempre pensei. Em 5 anos, eu posso ter esse negócio muito melhor ou posso ter quebrado com ele, entendeu? E ter ficado com dívida lá na frente. Esse é o grande problema. Muitas vezes o professor ele chega somente com o sonho. Claro, e cara, eu acho que isso é natural. Normal. Para qualquer empreendedor que está começando. Normal. Tá. Inclusive, quando eu falo sobre empreendedorismo, a construção do primeiro processo de empreendedorismo, ela é lomba abaixo. Na base da pirâmide, na galera que não é um investidor, assim, vamos supor, o cara já é um investidor experiente, eu poderia dizer que hoje, eu como gestor, eu não invisto mais lomba abaixo, porque eu tenho um outro cenário para analisar. Mas o cara que vai... Mas já fiz isso muito. O meu primeiro empreendimento foi lomba abaixo, do tipo, eu quero aquilo, eu preciso mostrar que dá certo e vou. Então, a gente parece que a gente fala que tem cara que tem que ter uma expertise maluca. Não, acho que tem parâmetros mínimos para ser analisados que não pode ser só o sonho.
só pra ver se tu não tá voando demais. Só pra... Entendeu? E muitas vezes é menos do que o cara imagina, né? Perfeito. Muitas vezes o cara acha que botou a mãe, o pai, todo mundo no crédito e acha que precisa de $500 mil pra Tu montar. sabe Não, que essa desconstrução do sonho, vamos chamar assim, a gente faz dentro da empresa com os clientes. Por quê? Porque eu preciso mostrar para eles isso, entende? Eu preciso mostrar que muitas vezes a sala que ele almeja não é a sala ideal dele. O processo que ele quer de equipe, ele não vai ter sem ter um primeiro, entendeu? Se estão abrindo 2 professores amigos que se tornaram sócios e tal, dentre esses 2, ele precisa entender quem vai parar e vender o negócio quando chegar um aluno ali na porta. Quem vai ser o cara que vai cuidar um pouquinho mais do business e quem vai cuidar, focar 100% Exato. Então, na assim, técnica. o que eu diria, assim, para a pessoa que está iniciando, não sei nem por onde começar, começa alinhando o que tu vai oferecer. Depois começa alinhando se tu quer oferecer somente tu ou tu queres ter uma pessoa junto contigo. A mini entendeu? equipe, ou um início de uma equipe. Uma pessoa junto, ou um sócio. Cara, eu já vi várias vezes, e aí acontece o caminho reverso, o que aconteceu contigo, que foi a pessoa ter o negócio pronto, o processo pronto, e ela chamou um sócio. Entende? Por quê? Porque em algum percurso ela pulou. Ela foi direto. Ela pulou alguma etapa. Ela pulou a etapa, entende? E aí ela teve que chegar no sócio para auxiliar ela, para segurar ela. Então, existem vários modelos, eu poderia citar vários, mas eu vou citar um exemplo das meninas de Caxias, que trabalham as duas e agora estão no processo de começar a equipe, de fazer a equipe funcionar, entendeu? Que é bacana, mas, cara, só um pouquinho. Elas fechavam 1 da tarde e iam limpar a academia. Cara, aí nós vamos entrar e aí, em tipo vários... assim, esse é o único processo que você tem que alinhar nesse sonho. Entende, Thiago? Por quê? Porque tu entende que o teu estúdio pode começar no porta-malas do carro. Claro, óbvio. Começou com uma mochila, né? De equipamentos que tu me enrolou e me vendeu. Atrás da escapete, né? O Thiago botava um banco de supino atrás do carro dele, cara. Era incrível, cara. É o melhor carro da vida. A galera fazia de pouco, eu também faço isso. Mas Tem um Mas monte é de gente faz isso, mas é isso, entendeu? As histórias se repetem, velho. Eu acho que a única coisa é que quando sai dali, o processo não pode mudar. O que tu oferece é a mesma coisa. Tu só vai oferecer para um grande grupo. Tu vai aumentar de 16 alunos de personal, tu vai subir para 32, entendeu? Tu vai subir para 64 e assim vai. E talvez com 16... Eu já fiz esse cálculo para um parceiro nosso, que ele abriu o negócio dele e com o número de pessoas que ele tinha de personal, ele bancava o negócio dele. Mas vários. Vários. Cara, só um pouquinho, entendeu? Cara. Tem muito personal aí. Só que aí uma grana muito boa. que aí é o seguinte, aquilo ali não é um salário. Mas nunca foi salário nem como Nunca personal, foi, né? Entendeu? O cara que acha que ganha... que a receita que ele ganha como personal é salário, ele tá, o primeiro erro começa aí, entendeu? Perfeito. Então, na hora de expandir para um espaço, eu tenho dezenas de casos de alunos nossos que o próprio rendimento como personal já bancava o início do seu negócio. É isso aí. Mas aí, daquele momento em diante, ele tem o boleto do aluguel, ele tem o boleto da luz, ele tem o boleto do sistema, ele tem vários outros custos. Então, efetivamente, ele vai ganhar menos. Perfeito. Mas aí aquele que a gente fala aqui, né? É dar quantos passos para trás tu está disposto para poder alavancar para frente. E a galera às vezes não está preparada para esses passos. A galera às vezes não está preparada. E o que eu falo preparado não é estar preparado grana. Às vezes não está preparado emocionalmente. É uma decisão complexa. É uma decisão complexa. Então, nesse primeiro momento, cara, é definir, quando tu tá querendo, tá montando... não, Adil, mas tá, beleza, vocês estão falando, mas eu quero montar o meu estúdio. Beleza, a primeira coisa é definir o que tu quer do teu negócio. O que tu vai oferecer dele para ele, entende? Qual é o tipo de negócio que tu vai oferecer? Vamos desenhar mais o que quando tu fala sobre o que eu quero do meu negócio. Então, vamos pensar assim. O cara não sabe... o formato de treino que vai... Vamos pegar um avatar. O personal que saiu da academia, já com a sua carteira de cliente, mas vamos supor que 70% do treino que ele aplica para os clientes dele precisa de cadeira extensora, leg press. E aí ele vai para ele quer abrir o espaço dele.
Porque o amigo dele abriu um espaço funcional, já trocou de carro, tá com 3 tênis novo e acha que tá ali, pô, vou bombar aqui. A nossa crítica é que o cara não modelou ainda o tipo de serviço dele Uhum. que ele vai ter que apresentar no espaço dele novo para a capacidade de investimento que ele tem. Perfeito. Ele não convenceu ainda, ele não usou o tempo de personal dele, vamos pensar assim, para convencer o cliente dele, ou convencer, ou vender uma nova metodologia, uma nova formato de entrega, para poder levar depois para o espaço dele aquilo, vamos pensar assim, com aquele tipo de serviço definido, né? É isso que tu quer dizer? Na realidade, assim, eu acho que a primeira coisa que quando tu monta o teu negócio, eu sei que é muito difícil isso. Eu sei que é quase que impossível. Mas tu não pode olhar para a concorrência pensando em oferecer a mesma coisa que o cara está oferecendo a R$69, a R$59 ou a R$99. Não tem como oferecer isso. O primeiro ponto que a gente parte de um estúdio de treinamento funcional é que se atende com horário marcado, atende personalizado. Certo? E se atende personalizado, o personal não é barato. Não é o mesmo preço que a academia. É aquele jogo. O cara ou tem que entender que ele vai concorrer na diferenciação, no nicho, ou ele vai concorrer no volume. Exato. Talvez o modelo que ele tenha mental até então era volume. E o estúdio não é volume. Não é volume. Não é Nós volume. testamos volume nesse negócio e não deu certo. Perfeito. Então, eu acho que a primeira ideia tem que ser essa, de que a gente não tem como atender no volume, né? O estúdio, independente do tamanho que seja, ele vai precisar de um número de professores versus o número de alunos que tiver. Perfeito. Se não for isso, não vai funcionar. A listagem de equipamentos para um estúdio de tamanho A, tamanho B ou tamanho C, ela vai de encontro àquilo que tu vai oferecer para a quantidade de alunos. Se tu vai atender 4 alunos por horário, a listagem é uma. Se tu vai atender 8 alunos por horário, a listagem é outra. E por que eu falo sempre de 4 em 4 alunos? Porque geralmente, na maioria das vezes, um professor consegue atender bem de 3 a 4 alunos. Bem, entendeu? Só que se esse cara trabalha sozinho, vem aquela pergunta: quem é que vai vender quando chegar aluno? Sim. Entende? Então, tem O esses... cara tá com 4 na sala, chega alguém para comprar. É. Só um pouquinho. Não é assim, entende? Então, Não, o cara não consegue nem marcar um treino. eu falo muito isso pros meus clientes pelo seguinte: porque a partir dali ele começa a entender que ele não pode mais ser só o professor dentro do negócio dele. Ser só o sonhador, entendeu? Ser só o cara que quer ter aluno pra caralho. Ele não vai poder ser só esse cara. E ali a gente começa a trazer o cara pra terra, botar os pés no chão, entendeu? Cara, são etapas do amadurecimento do cara como profissional, como gestor, que o cara começa a se tornar gestor daquele espaço pequeno, seja ele qual tamanho for. São momentos e o cara vai vendo essas coisas acontecerem, entendeu? Tu vai vendo que 4 alunos por horário tu atende bem e daqui a pouco tu diz, não, eu consigo 5. Aí tu põe mais 1. E assim começam Também as tem a coisas, ver né? em relação ao tipo de cliente, né? A maturidade Também, do cliente, né? Eu acredito que o aluno que procura esse serviço, ele tem outro tipo de pensamento e outro tipo de maturidade, digamos assim, em relação ao que é o treinamento, o aluno de estudo de treinamento funcional e tal, do que quem vai na academia de fitness tradicional. É outro tipo de a prova aluno. disso tudo, a gente vai comentar um pouquinho pra frente ali, mas a prova disso tudo é que os alunos já estão comprando por conta própria. E se o personal não entendeu isso, cara, vai estar fora. Vamos abordar isso aqui quando nós conversar um pouquinho sobre treinos online, tá? Com relação, nós batemos aqui um pouquinho, vamos fazer um review aqui, né? Nós falamos um pouquinho aqui sobre a parte de definir o seu método, a sua Tem forma. gente perguntando qual é a listagem de equipamento. Eu vi aqui. Boa. Calma aí, a listagem é assim, ó. Cara, não dá. Extensor, flexor, adutor, abdômen. Nós vamos falar sobre isso aqui. Nós vamos falar sobre isso aqui. A gente tá, vamos fazer um review, né? Tá, a gente definiu o método. O cara já entendeu o tamanho da cobra que vai vir picar o pé dele, quando ele começa a ter que pagar aluguel, papapá. Ele já entendeu que ele vai dar um passo para trás para dar outros para frente.
E aí agora ele se depara com a escolha do espaço. Beleza. E aí eu queria que tu me contasse o que acontece. Eu tenho algumas percepções, já participei de algumas implantações aí É bem legal. divertidas aí. É divertido. E nós, Bepro, erramos muito nessa questão também. Mas me conta aí o que tu enxerga do mercado aí, o cara que na parte de definir o ponto comercial, ponto espaço, a casa, onde que for. Cara, eu costumo dizer que muitas vezes o cliente tem mais sorte que o juízo. Porque, cara, tem umas coisas que não dá pra entender. O cara monta lá no 13º andar, sem fachada, sem nada, e o boca a boca funciona muito bem e dá tudo certo pro cara, entendeu? Mas o cara não pode bater uma barra no chão e nem uma bola na parede. Então, isso tem que entender se... Ou seja, limita a entrega de serviço dele. Eu acho que, de encontro a isso, ao que oferecer, tem que entender se a sala que tu tá pegando vai te dar a estrutura adequada para te oferecer aquele serviço, né? Eu vou dar um exemplo. Não adianta tu fazer tu dar práticas de LPO num chão de vidro. É isso, entende? Não tem como. Por quê? Porque tu precisa de algo adequado para isso. Então, não, nem vamos no chão de vidro. Não adianta tu dar prática de LPO no segundo andar de qualquer coisa. Segundo andar. Não pode ter nada embaixo, entendeu? Em prédio geminado, essas coisas todas, entendeu? Porque, com a aula de yoga do lado. Não vai dar certo, entende? Então, tipo assim, eu digo muitas vezes, o cliente chega assim, pô, Diogo, eu preciso colar o piso no chão lá, porcelanato é novo, o dono colocou não faz nem 3 meses, cara. Eu lamento pro dono, entendeu? Porque não é só a cola. A anilha vai quebrar o piso, entendeu? A anilha é peso, não interessa de borracha. Não analisou o espaço na hora de locar. Na hora de locar, exatamente. E não que não possa alugar uma sala que tenha porcelanato. Mas Perfeito. O custo de repor aquele porcelanato tem que estar no cálculo dele. Perfeito. Ponto. Tem que estar no cálculo de custo. Está no meu custo. Ah, mas eu vou alocar a sala por 2 anos. Beleza, tem 2 anos, 24 parcelas para botar lá numa poupança. Quando chegar a hora, tu investe de novo. Se tu renovar o aluguel, tu tem uma grana para investir. Uma grana para investir. É isso aí. E eu acho que passa por isso. O ponto, ele tem que ser... Não precisa ser o ponto ideal, gente. Mas tu tem que dar um mínimo de segurança e confiança. Numa pesquisa feita há pouco tempo atrás, o segundo item que mais foi pedido nas academias foi segurança. Sim. Entende? Então, tipo assim, como é que tu vai dar, dependendo da tua área, dependendo da tua região, cada um conhece a sua região, mas como é que tu vai dar segurança se tu não tiver algo de estacionamento, se tu não tiver iluminação, boa fachada, entendeu? Não tem como. Então, acho que sim, precisa se estudar ao ponto de acordo com aquilo que vai se oferecer. Ah, mas é um troço estritamente nichado, é algo diferenciado, é um estúdio, boutique, é tudo isso, beleza, é no subsolo. Não vai rolar. Não tem fachada. Não vai rolar, entendeu? Então, não tem como ser assim. Tem que ter uma harmonia entre essas questões, né? Ou o cliente chega e diz assim para mim, não, Adi, olha só, eu tenho uma sala perfeita aqui, ela é legal, ela é bacana, eu consigo subdividir aqui a sala, ela é uma sala, começa com 4 metros, ela termina em 8 porque ela é em L e tal, e eu vou trabalhar sozinho. Cara, nessa linha, como é que o cara vai enxergar o cara que tá agachando com uma barra lá no L, lá na ponta lá? Sim, o cara quer ou tá moldando o negócio para ser só ele o professor e a sala em L. Exatamente. Ou seja, ele tem ponto cego em tudo que é tudo que é lugar da sala. Ou uma sala cheia de colunas que daqui a pouco, às vezes, o desistir da sala não quer dizer que tu desiste do projeto, gente. Claro, não. Adequa o ponto. Eu já, em vários momentos, o mais berrante, assim, digamos assim, eu acredito que foi um caso que eu fiz o cliente desistir da sala porque ele estava querendo investir 90 mil reais, 60 mil reais em reforma e mais 30 mil reais em equipamento. Sobre reforma, né? Quando a gente... Então, tipo assim, tu tem uma sala que tu tem obra de correção, não é uma sala adequada para ti. O que a gente fala quando Marcelo? É complicado derrubar a parede, né? Não, graças a Deus a gente conseguiu fazer uma bela negociação para sair, entendeu? Claro. Mas assim, o que eu falo, obra de correção, galera? Não invistam em espaços na qual vocês vão ter que fazer uma correção do prédio, entendeu? Ou seja, tem que cortar, tem que quebrar a parede, tudo que for inclusão é de boa. Gente.
É drywall, cara. A gente tem... Os nossos banheiros são tudo feito de drywall, entendeu, cara? Hoje as casas são feitas de drywall. É isso aí. Então, uma obra de inclusão é uma obra limpa e rápida. Agora, quando tem que fazer uma obra de exclusão, ou seja, tirar a parede, aumentar a gola das coisas, remover piso, cara, é um outro jogo. Então, bom, mas é que é uma oportunidade muito boa para montar. O proprietário dessa casa me fez um aluguel maravilhoso. Cara, então é o seguinte, ó, bota no contrato que tu vai devolver a casa de acordo com o projeto que tu vai apresentar para ele. Tu não vai ter que repor aquilo tudo. Esse é o problema. Eu vejo muita gente na euforia da montagem do primeiro negócio, que foi o nosso caso, como Bpro, quando a gente montou a academia grande. Cara, a gente quebrou parede de 20 metros por 8 de altura. E as paredes estavam prontas. Total. As 3 salas divididas. E eu não coloquei no contrato que ia devolver assim. Graças a Deus a gente acabou trocando para um outro imóvel que era do mesma empresa e aí a gente conseguiu fazer uma puta Esse é um dos casos de mais sorte que juízo. Mais sorte que juízo. Porque se eu tivesse que repor aquilo era um monte de dinheiro. Então, outros negócios que depois eu empreendi, eu sempre adequei, eu sempre preferi muitas vezes pagar um pouquinho mais de aluguel, mas não ter que tirar nada dali. Só incluir coisa ali. Porque na hora de tu entregar uma loja que foi toda montada de drywall, cara, é tipo 6 horas. Vamos botar 2 dias tu desmancha tudo. Porque a marreta pega e tira tudo dali. Agora, no momento que tu tem que reconstruir parede, reposicionar banheiro, recolocar piso, cara, muda todo o jogo. Então, muitas vezes, assim, olha, não descarta aquele aluguel que de bate pronto é o mais caro. Perfeito. Não descarta isso. Se tu tá com um plano de negócio bem alinhado e lá o teu custo de aluguel tá comendo um percentual adequado do teu faturamento depois do break-even, depois do ponto de equilíbrio, cara, tá ok. O teu aluguel não é caro. Perfeito. Ele talvez tenha um número absoluto maior do que o outro. Um é 5 e o outro é 3, mas às vezes o de 5 é mais barato que o de 3. Perfeito. E um outro erro que eu acho que acontece muito nos estúdios é adequar o estúdio como um formato de academia. Isso desde a parte da recepção, né? Botando um balcão gigante de recepção, certo? Isso nós erramos também. Muita coisa assim. Cara, esse é o ponto. A gente tá ali para vender algo diferenciado. Para vender diferenciado tem que fazer diferente. Não dá para fazer igual, entendeu? Dá para fazer igual, vende uma outra empresa que vende a mesma coisa que você. Aí dá para fazer, entendeu? Agora, não dá para fazer igual a uma academia, que vende um produto totalmente diferente. Bem de escala, né, cara? E sabe, eu vejo assim, com relação a essa parte de layout, né, que a gente já discutiu bastante, graças a Deus já conseguiu ajudar bastante, convencer muita gente a mudar, né? Quando a gente montou a unidade grande, a minha referência eram academias grandes, né? Não tinha, até porque quando a gente montou, nós fomos talvez o 3º, 4º estúdio do Brasil em tamanho, né? Que estava montando aquele modelo. Eu tinha a ideia do balcãozão aquele, né? Tinha um balcão enorme para 3 funcionários sentar no balcão. Lembra, Diego? Não, é legal um espelho aqui porque tem um aquário atrás. Assim, tu cria uma barreira com o cliente. Tu vai entregar um serviço extremamente personalizado, vai entregar um serviço extremamente nichado, aí tu cria uma barreira de contato com o cliente. E outra, tu cria uma barreira na qual tu fica socado no chão e tá enxergando o cliente de baixo para cima, assim, ainda. Que o cliente está em pé do outro lado. Mas essa é a referência vamos pensar assim, do modelo que a gente tinha na época. Perfeito. E aí, pior ainda, às vezes o cara tem um espacinho que é minúsculo, você vai botar minúsculo aí, 80 metros quadrados, e ele cria um balcão que cabe uma pessoa e ainda cria aquela barreira na frente do cliente. Pô, aí não é que eu sou oráculo do conhecimento, mas eu fui entendendo que assim, a grande academia que performava e tinha sucesso, ela tinha sim o balcão para atender, mas ela tinha a salinha para vender. Então vamos associar uma coisa a outra, né? Vamos associar a salinha para vender à recepção, né? Então os nossos modelos hoje são mesinha de bar, que nem eu brinco, né? Vamos tomar um chopp junto aqui. Na hora que eu vou te vender, vamos bater um papo, eu e tu, bem pertinho. É porque tu só consegue vender para aquele cliente que tu entendeu o que ele procura. Exatamente. Para isso tem que ter uma conversa. Perfeito. Tem que ter um ambiente propício para gerar aquela conversa. Cara, e em todos os estúdios a gente vê que cada vez mais o pessoal está utilizando mais as mesas de negociação,
né? Cadeiras confortáveis, aquela coisa toda e tal. Porque chega pessoas ali que muitas vezes a dor da pessoa é não conseguir pegar o filho no colo. É de tanta dor nas costas, né? Ou um pós-operatório, ou algum cara que se lesionou gravemente, não tem medo de treinar. Daí eu penso, né? O quanto custa para ele? Né? Cara, hoje se eu não pudesse pegar minha filha no colo e a Bprod chegasse, não, eu vou te treinar para te pegar, e eu pegar, cara, isso não tem preço. Não existe preço para isso. É, Então, é saber vender a dor, né? é saber vender a dor. Assim, ó, no amor, cara, é legal, é bacana, entendeu? Mas depois que o tesão acaba, já era. Velho. É que na Tu realidade... tem que vender na dor, entende? E é assim que hoje a gente tenta trabalhar hoje dentro da empresa, porque a gente entendeu que quanto mais a gente ouvir o cliente sobre o problema que ele tem, sobre quais as dificuldades que ele tem em montar o negócio dele, mais a gente vai estar inserido no processo dele. E a venda é uma consequência. Entende? O processo de venda que eu produzo hoje dentro da Croma é exatamente o processo que eu quero que o meu cliente produza dentro do estúdio dele. É exatamente o mesmo. Tanto é que eu falo para eles assim, pois é, Gilberto, dá tanta informação, amigo, desde a hora que eu sentei aqui eu tô tentando te vender. Nesse podcast eu tô tentando te vender, entendeu? Mas é que tu só vai saber disso quando eu entregar. Eu tô tentando te vender sempre. Sempre. Porque se tu comprar errado na primeira, Perfeito. tu não vai me comprar mais daqui 2 anos, porque tu vai quebrar. E o grande detalhe é o seguinte, que as pessoas não entendem muitas vezes assim, pô, mas tira isso, lista de equipamento, essa coisa linda aí. Cara, eu não tenho pressa para te vender. Esse processo ele é feito, refeito a cada cliente, a cada parceiro que vem. E depois, velho, é só correr pro abraço. Por quê? Porque automaticamente você vai comprando e revendendo para os mesmos clientes. Para a tua carteira de clientes. Aí a gente entra na linha de vendedor total. A minha carteira de clientes. A minha carteira de clientes hoje são todos os meus clientes. Todos os meus clientes. Por quê? Porque todos esses caras vêm buscar informação comigo. Entendeu? E em algum dado momento ele vai me comprar. E é isso que a gente busca dentro do estúdio, entendeu? Tu não pode reter informação, tu tem que fazer aquele cara saber treinar, porque quando ele sair dali, ele vai saber comprar o produto, ele vai treinar em casa, mas a base da informação vai ser dentro do estúdio. Eu tô pensando aqui uma coisa, enfim, até pra... Porque uma das discussões que existe, assim, que a gente, eu e o Marcelo, a gente até troca, o que vem antes, né? O ovo ou a galinha, né? É saber o que o cara precisa saber primeiro. A parte técnica ou a parte comercial, vamos dizer assim, né? Óbvio que é a parte técnica, tudo bem, a gente sabe disso. Mas vamos pensar que o cara... A gente está falando aqui de negócio, a gente está falando de compra de equipamento, a gente está montagem de um negócio. E independente de qual tipo de conhecimento técnico, ou qual tipo de modalidade, ou qual tipo de linha de treinamento, o cara tem uma questão técnica já que ele trabalha e é aquilo ali que ele faz, entendeu? Agora, falar de negócio, abrir um espaço em qual modelo for, não importa, o negócio é... Os passos para abrir um negócio, eles são esses. Que a gente tem que aprender, que dentro da educação física a gente não aprende, a gente não sabe, que a gente vai ver depois, enfim. No teu caso, essa mesma relação que eu faço, porque quem sabe lá no início, quando tu trabalhava e tu vendia, e que tu vendeu para mim, por isso que tu me enrolou, tu sabia que se eu precisasse de um kettlebell, tu tinha kettlebell para me vender. E tu me vendia. Ponto, acabou. Hoje... Tu não fala mais, é o que tá dizendo, tu espera, é tempo, não precisa vender para ti agora. Porque tu pensa muito mais hoje numa questão de negócio, tu pensa muito mais numa formatação aonde eu quero fazer, no teu caso, o meu cliente entender o que ele quer para depois ele me comprar e ser mais assertivo e assim ele vai comprar mais e vai indicar para outros do que tu vender errado naquele momento. Então, por isso que é importante... nós, da educação física, a gente entender que o modelo de treino que eu trabalho, que a gente trabalha, cada um tem o seu e tá tudo bem. É isso aí. Mas, para tu abrir o teu negócio, tu precisa entender muito mais naquele momento, antes de fazer, disso. Exatamente o que o cara vai precisar, o que impostos ele vai pagar, como que ele vai ter que atender, se ele vai precisar de mais uma pessoa para atender ou não. Se ele, que é uma coisa que me deixava muito atucanado, eu estou atendendo um aluno, 3, 4, 5 alunos ali, chegou alguém na recepção e tu tem que falar só um pouquinho que eu já vou falar contigo. No momento que tu vai lá falar com ele, tu deixa de atender os teus alunos. Uhum.
E às vezes aquela pessoa vai te tirar um tempo enorme. Até porque para vender isso precisa de tempo. Precisa de tempo. Para vender qualquer tipo de serviço. Ou o cara te olha na academia, eu quero ser como aquele personal, e vai lá e te contrata. Cara, ou então tu vai vender toda uma técnica pro cara. Justamente. Entende? Tu vai vender o porquê que tu vai treinar ele, de qual forma tu vai treinar ele, e por que é melhor naquele momento ele te contratar do que contratar outro. Por isso que eu penso, e hoje estou dizendo, com a minha. Esse tempo mais de maturidade que eu tenho pensando nisso, eu enxergo que o cara precisa primeiro entender de negócio. E eu não estou falando aqui que o cara tem que ser um administrador de empresas. Não é isso que eu estou falando. O cara precisa entender do básico. E eu uso sempre o mesmo exemplo. O cara vai abrir a salinha de personal dele. E ele não vai pagar o aluno. Ele não quer que o aluno chegue no final do mês e dê o dinheiro para ele. Ele tem que fazer um pagamento mais longo, um contrato de 1 ano, 6 meses. E ele vai precisar de uma máquina de cartão de crédito. E qual é a taxa boa de um cartão de crédito? Tem máquina que nem cobra. Entendeu? O cara não sabe isso. O cara não sabe que tem máquina que não cobra, mas ele tem que ter um volume X de venda. Eu tenho clientes... Ou se 1% é muito, é pouco. Não sei. 5% é muito, é pouco. Não sei. O cara não sabe disso. É isso aí. E ele precisa entender antes. Porque a questão técnica ele já tem. O que a BPRO entrega para ele dentro do nosso curso TFF, QRF, enfim, todos, Carobel, a gente tem um modelo nosso, aonde se tu não tem um modelo muito claro ainda, a gente entrega um modelo. Né? Quem conversou comigo sabe que se ele não veio dessa veia, se ele busca comigo um estúdio de treinamento funcional e ele não veio da linha da BPRO, da ideia de treinamento da BPRO, em algum dado momento da nossa conversa eu vou indicar a BPRO. Ele sabe disso. Pelo modelo, pela história, pela construção. Pode ser um modelo inicial que vai funcionar. Perfeito. O fato é o seguinte, o modelo que a BPRO vende da parte técnica funciona, ponto, é incontestável. Nos trouxe até aqui como BPRO, fez centenas de estúdios do Brasil. É testado, funciona. Não tem... Bom, tem muita gente que mudou, modelou, claro, a habilidade técnica do profissional vai fazer melhorar aquilo. Até porque o cliente do cara é diferente, talvez, do cliente do A e o cliente diferente do cara do B. Perfeito. Mas é, com certeza, um ponto de partida seguro. Perfeito. Na realidade, eu costumo dizer o seguinte para o cliente que comprou o curso de TFF. Meu amigo, aplica 100% do que tu aprendeu. Tu gostou? Tu achou legal? Faz sentido? Não, faz sentido. Aplica 100% do que tu aprendeu. Porque, primeiro, tu pagou por isso. E a BPRO te disponibiliza a base. E a base é aplicável, certo? Segundo, a partir do momento que tu tenha que fazer 2 ou 3 adaptações para o teu aluno, já não é mais da BPRO. É teu. É teu. É o teu formato. E esse é o caminho. Entende? E, terceiro, se tu vai... Por que eu te digo para fazer um curso desse ou para seguir essa linha? Porque eu não quero que tu te prenda ao exercício. Se esse cara se prender ao exercício, para mim é muito ruim. Porque a partir do momento que ele se prende ao exercício, uma barra hexagonal é totalmente necessária dentro do negócio dele, quando não é. Uma polia é totalmente necessário, quando não é. A mina terrestre, a mina terrestre, porque, cara, é totalmente necessário para o manto de rotação, mas não é. Então, a partir do momento que ele entende... Carobel, Carobel. Anilha barra. Mas aí, o que acontece, Thiago? Nessa pergunta da lista de equipamentos, existem a lista de equipamentos que seria o sonho, né? Que é quando o professor chega para mim e diz assim, Adil, uma lista de equipamentos inicial, eu mando essa. Essa é o sonho, essa é a Ferrari, entendeu? Ali tem tudo, mas, cara, um Fuca bem turbinado tu anda, entendeu? Tu anda bem. E pode ser o primeiro passo, né? Claro, perfeito. O início do processo do cara de empreender. Que tanto a nossa venda ela vai acontecendo conforme o estúdio vai crescendo, mas o estúdio vai crescendo e também vai angariando mais fundos para comprar mais equipamentos. Perfeito. Entende? Não pode ser o processo inverso. Eu tô com a academia de musculação, acontece muito isso. Eu tô com uma academia, minha academia tá ruim, os equipamentos e tal. Vou trocar. Trocou, deu pandemia. Fechou tudo. E aí? Faz o quê? Não tem como fazer, cara. Entende? O estúdio ele tem um poder de se ajustar e se reajustar muito mais rápido, né?
Pô, o cara tem... Eu tenho pouco querobel. Beleza, a gente reveza. Ah, eu tenho 2 barras e... Já teve cliente assim, pô, Gil, tu me falou pra comprar 500 kg de anilha, eu comprei 300, agora tem 2 caras que já estão fazendo terra com 150. Pá, meu amigo, não bota os caras pra fazer terra com 150 no mesmo horário, né? Sim. Não bota as anilhas do trenó uma anilha olímpica, bota uma anilha mais barata, entende? E aí tu começa a se ajustar. Não trabalha com dumbbell nesse início, trabalha com querobel mais pesado e são essas dicas que eu acho que são, cara, elas são cruciais assim para te fazer o investimento da forma certa. E aqui é esse tipo de adaptação o cara só consegue fazer quando ele não está preso ao exercício. Perfeito. Ele está preso ao formato de entrega. Ele entendeu o esqueleto da entrega, entendeu o esqueleto do treino, entendeu o esqueleto do formato na qual ele vai fazer com que os alunos o serviço dele, não no exercício. Aí ele consegue adaptar. O pessoal me pergunta muito assim, Gil, tu acha que eu coloco mais barra masculina ou mais barra feminina? O cliente vem muito assim, né? Cara, o cliente sabe o que é uma barra feminina e uma barra masculina? Tem cliente que sabe. Mas tu entende que esse cliente ele já passou por um outro processo, que talvez não seja funcional, talvez seja o CrossFit. Entendeu? E é por isso que ele faz essa diferenciação. Mas se tu botar um cliente leigo que vem da academia, agachar com uma barra feminina de 15 quilos, é só o que ele precisa saber que a barra tem 15 quilos. E não, cara, e a maioria, sim, a maioria é esse público, não tem... É isso, sabe? Então, acho que esse processo de definição de produto, de definição de sala, de definição... Cara, são processos que tu não pode pular e tu tem que ir aos poucos, certo? Vou abrir essa linha, vou montar para 2, 3 pessoas, vou montar para 2, 3 pessoas. E aí tu vai crescendo dentro desse processo como profissional, né? Como gestor do negócio. Tá evoluindo E com o teu negócio. exatamente. Né? Exatamente. Gil, a pergunta aqui que não quer calar, assim, que a gente recebeu centenas de nossos internautas aqui. Os infernautas. Cara, vamos falar em grana, assim, quanto que a gente precisa para investir? Não me vem no depende, tá? 10 pau. Não me vem no depende. Vamos tentar criar um modelo mínimo aí para conseguir construir essa ideia de valor, tá? De valor de investimento. O cara vai montar uma sala aí de 70, 80 metros quadrados, o suficiente para bater lá nos 100 alunos lá. Acho que é um ok para um negócio pequeno, né? Uhum. Vamos passar aí de 50 a 80 metros quadrados para bater lá nos 80 alunos, 100 alunos, tá? Nessa faixa aí. O que ele precisa para fazer esse investimento? Quanto de grana ele tem que ter para fazer esse investimento? Tá. Agora a gente vai subdividir um pouco isso aí, tá? Não começa. Grana total é uma coisa. Não, vamos dividir em 2 etapas. A parte de implantação, né? Perfeito. Que na minha visão é... Depois eu faço aqui um review rápido de valores, tá? Mas envolve aí um ajuste de um banheiro, que o banheiro tem que ser fera, cara. O cara tá te pagando 400 pau, 300 pau. Não pode ser um banheiro, sabe? Tem que ser um banheiro organizadinho, né? Gente, um ar-condicionadinho, né? secador de cabelo às vezes custa 50 reais. E já dá toda a diferença. Um quadro e uma florzinha. Cara, bom, vamos falar de equipamento, tá? A parte de estrutural de equipamento. Que equipamento nós estamos falando de piso também, tá? Sim. Para um espaço aí de 80 metros, o que o cara precisa para dar o primeiro passo? Vamos pensar assim. Para montar, o primeiro passo é X. É de tal a tal valor e ele pode evoluir até tal valor. Vamos pensar o seguinte, tá? Nesses 80 metros, quantos alunos o cliente vai conseguir atender? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Que está vinculado ao tipo de serviço que ele vai prestar. Que está vinculado ao tipo de serviço que ele vai utilizar. Então, a gente sabe que tem várias formas de moldar isso, aluno entrando de meia hora e tal, mas eu vou focar no geral de alunos na sala treinando. No geral de alunos na sala treinando, para 2 professores, 80 metros quadrados, tu poderia atender até 8 alunos. Certo? Até 8 alunos. Consegue. Adil, mas é 10 metros quadrados por aluno? Não é essa conta. Entendeu? Não é exatamente essa conta. Por quê? Porque tu não sabe qual o tipo de produto que tu vai colocar. Se for uma sala estreita, tu não vai poder trabalhar com gaiola. Tu vai ter que trabalhar com rack de parede. Então, o rack tem que ser mais próximo à parede. E talvez 2 racks não seja o suficiente. Seja 3. Entendeu? Agora, talvez, se for uma sala larga, uma sala mais quadrada, tu consiga trabalhar com gaiola,
que aí 2 pessoas podem agachar na mesma gaiola ou fazer exercícios na mesma gaiola. E é óbvio que isso tu tem que ter... Nós estamos falando sem pandemia, né? Vamos pensar assim que... Um tato para... Não, e até antes da pandemia, tu precisa ter argumentos para fazer com que aquela pessoa que agacha fora da gaiola olhe para a pessoa de dentro sem aquele preconceito. Sim. Entendeu? É o tipo de entrega, é o tipo de serviço. Tipo de entrega de serviço, exatamente. Então, eu diria que hoje, assim, tu consegue sair do investimento inicial de 40 mil reais, 45 mil reais. Vou botar um airbike, tá, gente? Um airbike, um remo, 45 mil reais para chegar no investimento máximo aí de 60. Em equipamento. Em equipamento, em produto, entendeu? Com o piso, tá? Piso, grama, tudo que envolve piso, grama, suportes, bolas, medicines, barras, anilhas, enfim. Porque não adianta, por exemplo, tu fazer um trabalho de fugiu a palavra agora. De que forma que tu vai medir o aluno, aquela última, as repetições máximas que faz. Teste de carga máxima? Teste de carga máxima. Não adianta tu fazer teste de carga máxima sem ter anilha de 1,25 e 2,5. Justamente. Entendeu? Sim, aí voltamos ao tipo de serviço que o cara quer entregar. Exato. Mas mesmo assim, Marcelo, mesmo tu entregando... Vamos falar nesse serviço aqui, do treinamento físico funcional, que é o trabalho hoje que a BPRO trabalha. Cara, todos os alunos fazem teste de carga máxima, Thiago? Não, claro que não. Mas tu precisa ter? Precisa. Tu entende? Essa é a real necessidade. É tu entender o que o teu produto oferece, mas o que ele pode também oferecer. Mas aí nós estamos falando sobre talvez comprar o conjunto de anilha fracionada lá do 40 para 60 mil. Perfeito. Então ele conseguiu montar o primeiro estúdio dele. Ou comprar o dumbbell do 40 para 60, entendeu? Ele consegue, vamos pensar assim, em termos de equipamento, abrir o primeiro estúdio dele, 80 metros. Eu não estou falando de uma sala de personal, tá, galera? Eu estou falando de um estúdio já, que Porta vai ter, aberta, no mínimo, cliente. uma equipe aí de 1, 2 estagiários. Pode ser que pode ser o dono, pode ser o operador, com mais 2 estagiários. Vamos pensar assim, 4 dos turnos. 40 mil de equipamento, ok. Vamos pensar agora a minha parte aqui, vamos para implantação. Vamos pensar assim, cara, não tem como fazer sem um ar-condicionado. Ah, mas dá sim, cara. Não dá, cara. Tu pega uma academia de low cost de baixíssimo custo que cobra R$49,90, o cara tem ar-condicionado. Então não tem como fazer sem ar-condicionado. Na minha visão, não tem como montar um serviço que eu vou cobrar ticket de R$200 para cima até R$700, dependendo da localização, e não oferecer um ar-condicionado. Bom, então vamos lá. Um ar-condicionado, uma recepçãozinha com 2 cadeiras mínima, uma pintura legal do espaço, um investimentozinho de um pouquinho de iluminação, que, cara, é pouquinho, mas não precisa ser luz branca de hospital, né? Pouquinho de iluminação, eu falo assim, uma sala dessa tu gasta 1.000 pila em iluminação, tu deixa a sala completamente diferente. Uma iluminaçãozinha, 25 mil reais, tu monta esse negócio. Então nós estamos lá, 40 de equipamento, 20 de implantação, estamos com 60 mil. 10 pila de capital de giro. Que tem que ter. Porque senão tu vai trabalhar sempre no desespero. Tem que ter. Então nós estamos falando de abrir as portas com 70 mil reais. Sim. Ok? É o que tu tá vendo numa faixa de... É o que eu vejo hoje, mais ou menos, o que o mercado tem investido também. Vamos pensar o seguinte, ó, 70 mil reais de investimento por uma sala que vai atender na faixa aí de 8 alunos no horário de pico. Na segunda-feira de noite talvez tenha 8 alunos, né? Mas não vai ter 8 alunos na terça-feira às 10 da manhã, né? Na sexta-feira na sexta-feira de noite. Não vai ter. Mas vai conseguir manter aí digamos assim, vai chegar nos seus 70, 80 alunos. Cara, mas uma sala dessa, ela tem um payback com 20 alunos. 25. Talvez é um pouquinho mais que o cara trouxe de personal, já tem um payback, não payback, desculpa, já tem o ponto de equilíbrio dela. Já tem o break-even dela. O payback, que é o tempo que o dinheiro retorna do investimento, cara, um espaço desse aí, 1 ano e meio, 2 anos, né? A partir 2 anos. disso. 2 anos. A partir disso. Então, em 2 anos, tu ganhou o teu salário como o teu prolabore, porque agora tu é empresário, né? Tu não ganha mais salário, tu ganha prolabore. Teu prolabore, pagou os teus impostos e conseguiu botar de volta os teus 70, 80 mil que tu teve que aportar. É isso aí. Cara, é um baita do negócio.
Investimento é baixo. Investimento baixo. Investimento é baixo. Pro retorno... Nenhum outro tipo de franquia, nenhum tipo de... Até porque a franquia cobra de negócio, no mínimo, de uns negócio 40, né? ela vai te cobrar isso, entende? Ela não tem como te cobrar isso. E eu sei, gente, que muita gente vai dizer assim pra mim, pá, Dil, mas eu gastei menos. Eu vou gastar menos. É claro que vai. Sim. Eu já montei estúdios com 20 mil reais, com 30 mil reais. E é por isso que a gente tenta se especializar cada vez mais nisso, porque nós tentamos atender exatamente a necessidade do meu cliente. Mas aí tá ligado... Aqui eu tô entrando num exemplo, né? Mas num exemplo de boutique, num exemplo de nicho. Não adianta você dizer que é boutique e não oferecer, como o Marcelo falou, um banheiro legal. Não adianta dizer que é boutique e não oferecer estacionamento. Não adianta dizer que é boutique e não oferecer uma luz diferenciada, não oferecer o ar-condicionado. Já teve muita gente que diz assim, pá, eu tô a fim de montar uma boutique aqui, ó. Um galpão. Não dá. Boutique não tem como, entendeu? A boutique, ela remete a algo diferenciado, algo único. Algo, uma experiência diferente pro cliente. Eu acho que dá para montar uma boutique do galpão, mas ele vai gastar em decoração. Muito ele vai mais. gastar bastante Muito em mais. adequar aquela estrutura. Muito mais. Quando o Adil falou que, mas eu consegui montar um estúdio com 20 mil reais. Cara, mas esse cara não tava montando nos Jardins em São Paulo. Perfeito. Existe uma adequação assim entre o ponto que tu escolheu, porque o ponto que tu escolheu tá aliado ao tipo de cliente que tu vai atender, a tua capacidade de investimento naquele momento. Não vai rolar tu tentar ir para um ponto na qual o cliente já tem uma percepção de valor muito grande. Ou seja, o cara já está esperando, tipo assim, o ar-condicionado, o cheirinho no banheiro, a iluminação extremamente adequada, para ele nem nota mais, é o mínimo. Isso são coisas que tu só sente a partir do momento que te falta. Exatamente. Entendeu? Só sente esses mimos aí a partir do momento que falta. Não, mas então, isso tu sempre tem que começar. Por que isso é importante? Porque tu começa por eliminatória, entendeu? Mas eu tive lá na Bepro lá e realmente um cheirinho no banheiro. Aqui esse cheiro não tá legal. Então, já é algo eliminatório. Mas tá ligado ao tipo de cliente, ao ponto que o cara escolheu. Tipo, o cara... Esse exemplo que tu falou, o cara montou o estúdio com 20 mil, não foi no Jardim em São Paulo, como eu falei. Porque lá o cliente já tá esperando, ele já tem um nível de expectativa no 9. Agora, tu levar do 9 pro 10 que é o problema. Agora, eu vou montar no meu bairro, extremamente no interior do estado, Cara, até tu consegue montar com muito pouquinho e evoluir com aquilo, mas o resultado vai estar ligado a isso, né? Vai estar diretamente. O valor que tu paga de aluguel, o valor que tu investiu, está diretamente ligado a teu retorno do teu negócio. Não tem mágica sobre isso, entendeu? E essa questão do mínimo é o que o cliente espera do meu produto. O Thiago, quando a gente começou essa linha de trabalho, de conversa, ele sempre falou assim, Adil, antigamente, quando as gaiolas eram para outras coisas que não só agachar, ele sempre me falou assim, Adil, tenta tirar eu te falei tanta merda, cara. A linha funcional do equipamento, porque o funcional hoje é um rótulo muito perigoso para o produto. Entende? Então, justamente por isso que hoje, assim como o estúdio precisa estar preparado para oferecer várias demandas para o cliente, a empresa precisa estar preparada para oferecer várias demandas. Ou seja, eu não posso botar uma gaiola lá e arriscar o aluno desse cliente, o cara tomar um processo nas costas, sendo que o meu produto seja falho. Assim. Entende? Ou seja, mas esse assim é o mínimo, tu entende? E esse mínimo ele também tem que ser espelhado no estúdio. Certo? Então, esse mínimo, esse atendimento, todo esse mínimo ele tem que ser espelhado no estúdio na hora desse investimento, na hora dessa montagem. Então, quando a gente fala que, gente, eu vou ter anilhas, eu vou ter 600 quilos de anilha, tá? Beleza. Tu tá preparado para alguém agachar com 200 nas costas? Não tô. Não, porque tu não tem uma gaiola. Sim. Mas precisa da gaiola? Não precisa. Precisa agachar com gaiola? Não, tu pode agachar com cavalete. O cara sabe agachar? Sim, aí tem aí aquela questão do qual é o aluno que tu quer atender, né? Perfeito. Aonde é que tu está oferecendo serviço? Exatamente. Existem várias academias, empresas e centros de treinamentos, cara, que com certeza gastaram
10 vezes isso para montar o seu negócio. 10 vezes 70 mil. Para montar Cara, esse assim, ó, negócio. o exemplo que a gente tem agora foi da Elos, né? Que é um centro de treinamento aqui em Porto Alegre, na Zona Sul de Porto Alegre, onde tem várias atividades e tem o treinamento, né? Que é da minha esposa e da sócia dela. E tem uma sala de treinamento funcional. O que acontece? Ali, quando eu, na verdade, eu ajudei a pensar nos equipamentos, né? Porque era uma coisa... Eu não sei quantos metros tinha aquela sala. Ali, acho que 50, 60 metros? 50 metros quadrados. Pois é. Cara, é uma sala de 50, 60 metros quadrados. 70 metros deve ter. Alguma coisa assim, pequena, não é nada demais, pequeno. Tá, e o que a gente coloca aqui dentro? É justamente quem é que vai atender. Então a gente entende qual é o público para depois tomar as decisões. E mesmo assim o cara fica com dúvida, né? Toda hora. Aí os professores que estão trabalhando lá, a Gil e o João, que são professores da BPRO, a Gil era professora da BPRO, o João continua sendo professor da BPRO, que estão lá agora, são pessoas que já entendem o público e conseguem ter essa capacidade de tomar a decisão que colocar. Mas, por exemplo, os halteres vão até 10 quilos. Halteres. Não tem os dumbbell pesado. O kettlebell ainda é leve, é até o 24. Não tem os pesados. Se quiser daqui a pouco usar pesado, vai usar o kettlebell. Então, existe todo esse ajuste de equipamento para fazer esse processo. E outra coisa, eu acho que muito assim, o equipamento ele é importante, é óbvio, que as pessoas vão chegar lá também por isso, a gente sabe. Quantas coisas na BPRO a gente Sim. colocou para chamar atenção. A gente precisa da marca. Né? Daquela marca, tá lá e tal. E isso aí. chamou a atenção de fato. Mas não foi uma coisa, coisas que foram usadas. Rentável, né? não foi rentável. Realmente não deu retorno. E hoje eu penso o seguinte, que eu já tive essa vontade de ter um espaço somente de kettlebell. Porque depois tem alguém que tem espaço somente de kettlebell. Tem. Mas mais importante, e daqui a pouco um jogo de kettlebell que vai da lá do 8 até o 92. Até o 92, eu não sei quanto custa. Deve ser, é caro porque é o ferro, a gente sabe, o material importado. Mas depois o cara vai até o 24 inicialmente. E consegue dar um puta de um treino. Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Mas, e agora falando assim, o cara que abriu o negócio, o mais importante é tu entender as pessoas que vão te procurar ali, que já passaram por outros modelos, que estão procurando um modelo diferenciado, diferente, e querem alguma coisa nova e querem, daqui a pouco, estão pensando realmente no treinamento. Eles querem treinar. E se é nos jardins, se é onde for, as pessoas querem aquilo ali. Então, cara, assim, a forma como tu vai atender, se o treino daquele aluno vai levar 1 hora ou vai levar 15 minutos, faz toda a diferença pro teu negócio, entendeu? Perfeito. 15 minutos. A pessoa que não quer treinar em lugar nenhum, ela tá lá de obrigação. Não adianta tu querer botar 1 hora ela para treinar. Tu vai botar ela 20 minutos, 2 vezes por semana. O e cliente depois chega no final da semana todo cansado. Cara, tu precisa ter a leitura de dizer assim, não, deixa disso, a planilha, entendeu? deixa a planilha, vem cá comigo. Então a gente está falando de questões técnicas, questões comerciais, que envolvem equipamento, a gente está falando de questões emocionais, é uma série de coisas. Tudo ligado, né? É tudo ligado. Tudo ligado. Então tudo por ligado. isso que abrir um negócio, cara, tem muita coisa que envolve, né? Muitas vezes o cliente pergunta assim para mim, Adil, a fachada é essa aqui, ó. O que eu coloco na frente? Daí eu sempre pergunto para ele, o que tu vê na frente de um estúdio de treinamento funcional? Pá, eu sempre vejo o trenó. É muito legal, né? Isso aí é legal. Ele é um marketing positivo dentro do estúdio. Mas tu tem 7 metros de sala. Não dá pra botar um trenó. Não dá pra botar a porra Vamos trocar de sala, então. Então, assim, ó, muitas vezes eu sou o cara que diz não pro cara, Mas é isso aí, entendeu? esse é o teu trabalho, teu Só papel que também. essa é a forma mais fácil de não fazer o cara comprar um trenó e criar um container pra botar o trenó que ele não usa. Que nem entendeu? nós, É isso. Então, assim, ó, eu tento não ser... Eu sempre falo pro cliente que digo, cara, eu não preciso te vender uma vez só. Eu vou estar aqui quando eu precisar de novo, entendeu? E o processo do teu início do estúdio talvez não seja o processo ideal para aquela região, para aquela área, mas é o processo ideal para ti, agora, nesse momento, entendeu? Calma. Nesse momento, com 2 pares de kettlebell, um rack de agachamento, barra e anilha, tu vai fazer chover. Faz chover, E é isso aí. Tá, mas Entende? só um pouquinho. Ele faz chover porque ele tem aquela tal do
conhecimento técnico, né? Perfeito. Claro. Ele sabe Sim. para quem ele tá oferecendo. Dá pra... não vou ser crítico, né? Não dá Cara, pra pegar isso no YouTube, né? Não tem dá. como. Tem que entender o que vai entregar, né? Como. É aquela adequar o modelo de entrega do que tu vai oferecer, entendeu? É que, cara, por exemplo, assim, eu já montei salas de circuito funcional, entendeu? Que é onde o cara diz assim, não, mas eu queria dar uma aula de querobel. Aí eu chegava assim, calma, vamos lá, vamos ver o que tu precisa ver como aula de querobel. Cara, existe aulas de querobel. Mas se tu analisar, são pesos aonde as pessoas estão mais acostumadas diariamente. É um aspecto 8, técnico. 10 quilos, 12 quilos no máximo dos máximos. Entendeu? Cara, acima disso é muito arriscado se tu não tem a técnica. Questão técnica, claro. Entende? Tu não tem a técnica, é muito arriscado. Entende? Ah, mas pra fazer um terra, então beleza, tá tudo certo. Mas, cara, é muito arriscado. Vamos nos direcionando para o nosso encerramento, mas eu quero fazer uma pergunta sobre essa mudança. Tá, antes do encerramento, pra gente não esquecer, semana que vem, isso vai ao encontro do que a gente tá falando aqui, semana que vem, dia 17, a gente tem um podcast com Aranha, né? O Aranha, que é um dos pioneiros do treinamento funcional. Esse cara sabe muito. Que é uma referência, sempre foi uma referência para mim, um cara que eu até brinco, para mim aquele cara é o mestre, é o cara que eu aprendi, é o cara que eu entendi, que eu fui lá, eu vi o cheirinho do banheiro, eu vi o cheirinho do lugar, eu senti, eu vi como é o piso limpo. Então, quer dizer, são aquelas questões interessantes, e todo esse vínculo da BPRO com a ideia do Aranha e tal tem tudo a ver. Então, dia 17, meio-dia, a gente tem um podcast com ele e a gente vai falar, óbvio, sobre várias coisas que estão ligadas contigo, com Chaleira, E também tem com Aranha, com todo tem um mundo. outro, tem um dia antes, no dia 17, né? Dia 16 tem com o Felipe Guetens, que a gente vai bater aqui um pouquinho sobre mentalidade empreendedora, sobre crenças limitantes, ou seja, os medos para tomar o primeiro passo, né? E agora, eu vou ou não vou? Vamos pensar nesse cenário agora, eu vou empreender ou não vou empreender? Então também acho que o dele é 1h30. A gente vai estar nas nossas redes. 11h30 ou meio-dia. Tu falou pelo menos. É muita coisa. Depois, mas nós vamos colocar a agenda da semana aí. Mas vamos lá. Vamos lá. Com relação à questão que eu queria te perguntar, Adil, assim, nessa pandemia que deu aí, tá? Que deu, parece que é passado, né? Não, que nós estamos tomando, né? Tu notou uma diferença do público comprador de equipamento? Nesse aspecto, assim, até então tu só vendia para quem queria montar um espaço em si, né? Espaço de a pessoa vinha mais definida, digamos assim, né? Tu notou uma mudança do público, o comprador do equipamento? Cara, eu diria que se não fosse o público final, que é o público que o estúdio atende, a Croma hoje não estaria aberta. Né? Porque você imagina que tudo fecha. Só para deixar claro, o público final é o aluno do professor. É o aluno do professor, é o aluno do estúdio. Né? Então, porque, como vocês sabem, fechou tudo. Não tem investimento, não tem venda, não tem abertura de estúdio, não tem nada. Né? E a gente estava pronto, o nosso e-commerce na época, só que com uma demanda muito baixa, né? Não se contava como um vendedor da Croma. E aconteceu muito louco, foi assim, num sábado de manhã eu recebo um WhatsApp do meu sócio, e ele disse, tu viu o pedido que virou no site? Eu disse, não, eu vou olhar. R$5.000. Legal, bacana. No outro dia, disse, cara, tu viu o pedido que virou no site? Eu disse, não, vou olhar de novo. 2 pedidos de R$3.000 cada um. Eu olhei querobel, anilha, barra, disse, bacana, show de bola. Isso é legal. Vamos iniciar a semana e tal. E em uma semana o site vendeu o que vendia no mês. No mês. É assim, totalmente absurdo. No mês, vendeu o que se vendia no ano. E assim foi. E hoje o site é um grande vendedor, é um grande e-commerce, é algo que a gente tem batido muito. Tem vaga pra mim, colocando muito. A gente pode ajudar de alguma forma, né? Cara, e o site hoje,
ele é um excelente canal de venda, mas ele é ele pode ter uma emboscada ali, entendeu? Porque com a demanda do site, também cresceu a demanda de dúvidas. Sim. Por exemplo, assim, eu já peguei pedido na segunda-feira que era uma barra olímpica de musculação tradicional e anilhas olímpicas. Ou seja, a barra standard e a anilha olímpica. Ou a barra olímpica e a anilha standard. Eu já peguei querobel de 56 vendido no site que não era aquilo que o cliente queria comprar, entendeu? Sim. Mas aí a gente precisa ter o feeling de entrar em contato com o cliente e trocar uma ideia com ele. Mas com relação ao público... Aí eu ficava sabendo, Marcelo, através disso, com esse entrar em contato com o cliente, da onde ele veio. De que estúdio ele veio, de qual região que ele veio, quem indicou a croma, como é que ele achou a croma. Então, o que acontece? O cliente que estava bem estruturado para o treino no estúdio comprava certo. Ele comprava já sabendo o que ele usava no estúdio. Querobel de 24 quilos para masculino, 16 quilos para o feminino, e assim ele ia bem. Só que aquele cliente que não conseguia identificar, mas eu uso um querobel, só não lembro o peso. Muitas vezes é quando a gente diz assim, não deixa que eu pego o querobel para ti. Né? E não pede para o cliente pegar. E daí o cliente não tem memória daquilo lá. Porque ele não fez. Alguém dava na mão dele para treinar. Não tinha ideia. Tu fala da dificuldade do aluno do professor comprar o equipamento para usar em casa. Exatamente. Por não saber... Por nem no estúdio ele saber treinar sozinho. Aí já é uma outra... Lógico, mas são duas formas de compra, entendeu? Sim. O cliente que vem bem mais técnico para mim, cara, esse cliente às vezes eu me bato com ele. Não, mas eu treinei lá na BPRO. Não, mas treinei lá com o Fred. Treinei lá na Dynamos em São Paulo, sabe? Treinei na OG em Londrina, entende? Esses caras, eles vêm muito mais técnicos para mim. Sim. Entende? Eles já falam de alça de querobel, de modelo, o teu é todo de ferro, né? É utilizar na Strong First. Ele me dá referências do produto, entende? Então, esse cliente ele já vem bem mais pronto. Sim. O cliente que não vem pronto é aquele cliente que não tem ideia do treino ainda. Ele sabe que ele faz com uma corda naval, mas ele não sabe se a corda naval dele é de 40 milímetros, se é de 52, se tem 10 metros, se tem 8 metros, se tem 6 metros. Não sabe disso, entende? Então, infelizmente, existem muitos clientes que estão buscando essa informação. Aí é o seguinte, né? Tem informação de 10 e tem informação de 100 e tem informação de 1000. Sim. Aí é o que a gente vai adequar ao cliente. Tu acha que esse cliente que está comprando equipamento, tá? Para ter em casa, vamos pensar aí um ticket médio aí, R$1.000, R$1.500? R$1.500. É um bom ticket. Ticket médio. Tu acha que esse cara é o cara que consome o treino no streaming a R$19,90? Ou ele tem um professor que está conduzindo ele? Esse cara ele já está muito bem instruído. Então ele está muito bem instruído. Ele tem um professor, um personal que está conduzindo ele. Muito bem instruído, com valores, enfim. Tu não está escutando? É. Tu mexeu onde não tinha que mexer. Aqui. Então, assim, ele está muito bem instruído pelo fato de que os equipamentos que ele está comprando foi alguém que falou para ele. Entendeu? Mas não foi alguém que simplesmente foi lá e jogou equipamento para ele. Não, foi alguém que jogou equipamento com o que ele já treina. Com uma metodologia. Com uma lógica, entendeu? Até porque, gente, vamos pensar o seguinte. Não dá para ter um querobel de 36, 40 em casa e não saber o que fazer com a peça. Sim. Entendeu? Não, o ponto que eu quero chegar é assim, Adil, que a gente tem sido uma discussão recorrente aí no meio do mercado, né, sobre a questão de investir, criar plataformas de treino, né? Parece que você está querendo se reinventar a roda, tipo... E a diferença entre a academia ou o personal dá um serviço de treino personalizado ou semi-personalizado, 1, 2, 3 alunos, através de um Zoom, né? Ou do WhatsApp mesmo, ou criar uma plataforma de treinos online, né? Uhum. A pergunta que eu te fiz é com relação a essas pessoas que estão comprando equipamento, que pelo que tu me apresentou é realmente bastante gente.
elas não estão no consumo do streaming de R$29,90, R$19,90. Não. Elas realmente estão pagando o profissional. Não, se elas querem investir num produto certo e adequado, elas vão investir de uma forma adequada em quem treina elas. Sim. Entendeu? Essa não... assim, ó, eu não tenho nada contra. Sim, Não é um uma questão, outro tipo de serviço. Mas, tipo assim, esse não é o profissional, assim como existem várias formas de serviço, existem várias pessoas que compram. Esse não é a pessoa que está comprando, não é a pessoa que vai agachar com o galão d'água. Entendeu? Sim, sim. Ela quer mais. Sim. Ela quer mais. E aí, se o profissional está disposto a vender isso para ela, tem muitos profissionais que me procuram dizendo assim, Adil, qual um kit ideal para treinar em casa? Sim. Meu amigo, eu não sou professor de educação física. Eu sou o cara que Qual vende. qual é a tua eu vou metodologia? te ajudar a montar isso. Mas dentro do que tu oferece como Me treinamento. ajuda pra te ajudar. Dentro do que tu oferece, não dentro do que eu acho. Entende? Sim. Tem cada professor que chega, quando ele chega mais pronto, ele chega pra mim e diz assim, não, Adil, eu quero esse kit aqui. Show de bola. Aí eu dou meu pitaco. Bah, olha só, tu não acha que essa powerband é muito forte e tal, o cara não vai ter onde pendurar. Ah, verdade, tal. Ah, tu em vez de um slide, vamos botar um disquinho aqui que é mais simples, é melhor. Ah, verdade mesmo. Aí sim, aí cabe o meu dedo. Só que, cara, não tem como ser diferente se o cara vem cru, entendeu? Se tu não tá dando, se tu não tem a expertise de daqui a pouco dar aula em grupo, não vai ser um online que vai te tornar um fera disso. Porque complexo, é complexo, não é tão simples assim, entendeu? Show. O que a gente tem visto bastante é assim, a diferença entre tu querer dar escala no digital e tu fazer uma extensão da tua prestação de serviço via digital. Eu acho que o profissional de educação física que realmente tem essa habilidade, sabe o que está entregando, não é refém do treino da máquina convencional, porque na casa o cara não tem uma cadeira extensora, entendeu? Ele sabe conduzir o aluno, esse cara tá ganhando grana. Eu tenho um cliente meu que ele fechou o estúdio devido à pandemia, né? Fechou o estúdio por um tempo determinado, pré-determinado, de 6 meses, ou seja, ele fez o lockdown próprio dele, digamos assim. Sim. E ele simplesmente cedeu os equipamentos para os alunos treinar em casa. E com isso ele criou um vínculo de contrato, de novo. Sim. Para o cara pagar treinando em casa. Então, tipo assim, cara... Nós fizemos isso quando a gente foi obrigado a fechar, a gente espalhou os equipamentos para os alunos. No problema, ele viu uma baita solução. Só que baita negócio. Mas aí o problema está na condição técnica, né? Claro, Vamos pensar o seguinte, a gente tem uma academia, eu não tinha barra para mandar para casa todo aluno. Eu tinha querobel para bastante aluno. Só que aí o cara só tinha... Eu conseguia mandar um querobel pro cara. Ah, tudo E bem. E aí o que ele faz com o cara agora? Mas é que o que tem que se entender é o seguinte, eu tinha 100 alunos e dos 100 alunos eu tô faturando 0. Ah, não. Não. Eu tinha 100 alunos e dos 100 alunos 50 eu faturo. Já é um... Não, a crítica que eu faço é possível isso porque o cara sabe conduzir, sabe o que fazer com o aluno. Perfeito. Ele sabe modelar as coisas. Perfeito. E o aluno entende o que o cara vai oferecer também. Perfeito. Ele não está preso a nada. Ele está preso assim, cara, agora é um querobel, agora é tudo com querobel. Só tem a barra, é tudo com barra. Só tem borracha, tudo com borracha. Perfeito. É entender o que modelar com o cara, entendeu? É isso aí. Para isso precisa criar o kit conforme a ideia do professor. Bom, eu acho que eu tô cansando as pessoas já, né, cara? Cansamos as pessoas. Tem coisa pra caramba. Imagina agora, se já tava vendendo antes, imagina agora. Agora vai. Eu não pedi um percentual antes de entrar, né? Vamos aumentar a cota de patrocínio aqui, né, cara? Pelo amor de Deus, né, cara? Cara, isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro nesse podcast, cara. A Bepro nunca recebeu R$1, velho. Nunca recebeu R$1. Mas de contrapartida eu também não recebi, tá? Só pra deixar bem claro. Bacana isso. Esse é o meu contrato com o Thiago de bigode, desde a época da mochila lá no Ipanema Esporte. Só que a gente até ia te perguntar isso, assim, mas a gente nunca... na relação Bepro-Croma, Bepro-Adil, eu nunca ganhei um pila de comissão do que ele vende e ele nunca ganhou R$1 de comissão. Nunca caiu no teu bolso? Caiu no teu? Não, nada. Não era pra falar? A nossa relação é muito bacana, assim, porque assim como a Adil vende a ideia dos nossos produtos também, porque não é que ele vende a ideia, que ajuda ele a vender os dele, né? Mas vamos pensar, ele vende a ideia da empresa, a gente vende a ideia que é uma empresa de qualidade. Então, e nunca ninguém ganhou nada de ninguém aqui, entendeu? Porque também foram duas empresas que nasceram, vamos pensar assim,
juntas e cresceram juntas, né? Que eu Isso é acho que parceria. eu acho que é exatamente isso que falta no mercado, entende? Falta empresas que tu possa chamar de parceiras. Ah, Mas é. quando é que uma empresa ela é parceira? Quando tu precisa. Quando tu precisa dela. Verdade. Entendeu? Gente, infelizmente, né? Ou felizmente, eu não sei, mas nós não somos uma financeira de crédito. Nós não temos como financiar o mundo de equipamentos para abrir tudo e qualquer estúdio funcional. Eu tenho sim como liberar crédito para o meu cliente que está ativo, para o meu cliente que já está rodando. Esse eu devo liberar crédito para ele. Entende? Sim. Isso é um dever da empresa. Só que, cara, aí se cria histórico. Entende? Não é na primeira, né? E funciona Não. como se fosse no cartão de crédito, entende? Você vai comprando, depois libera um limitezinho, vai indo. E assim funciona a coisa. Então, assim, ó, um parceiro realmente, ele é parceiro quando tu precisa dele. Não porque o cara te deu um desconto numa tabela inflacionada e que o cara é teu parceiro. Isso não existe. Entendeu? Aí não vou voltar naquela questão da qualidade, atendimento. Não. Aí não vou voltar a um monte de coisas, né? Tem Mas, como. pô, Gil, foi muito bacana o papo. Eu acho Pô, eu que que agradeço, cara. tem uma galera falando aqui. Acho que tu ajudou bastante gente no aspecto de desmistificar um pouco a custos, medos e montagem de um espaço, que eu acho que esse é o nosso papel. Eu acho que era essa. Eu e o Thiago estamos agora numa vibe aí de falar um pouco mais sobre empreendedorismo, falar um pouco mais sobre essa galera que quer montar um negócio, quer montar um espaço, entendeu? E também eu como gestor da BPRO, tenho também hoje mais espaço e tempo para poder me dedicar a criar um braço dentro da BPRO que fale sobre esse tema, né? Não é que... acho que está acontecendo isso no momento que é possível acontecer, porque tem mais pessoas dentro da empresa Necessário. tem mais pessoas dentro da empresa que podem conduzir a parte da gestão, não somente eu. Então agora a gente está mudando um pouco, não mudando, né? Estamos incluindo, né, na nossa fala também questões de empreendedorismo, business, dinheiro, venda. Bacana. Acho que a gente tem a contribuir porque vamos pensar que a gente conseguiu Cara, chegar, eu né? sempre falo, falei uma vez a gente abriu um curso em São Paulo e o Gabriel estava junto, professor da BPRO, e eu falei uma coisa muito bacana que eu até quero repetir para vocês, que o profissional de educação física, quando ele quer montar o negócio dele, ele primeiro precisa montar o negócio dentro dele e começar a se valorizar como pessoa. Certo? E a partir desse momento ele vai valorizar o que ele vende e a partir desse momento ele vai vender com excelência o produto dele. Então, se tu quer montar um negócio, começa te montando estruturalmente. Mentalidade empreendedora. Mentalidade empreendedora. E vai entrar nisso que vocês vão falar semana que vem. Então, eu acho que isso vai fazer toda a diferença na hora de tu decidir o sim ou não. Na hora de tu dizer assim, não, eu vou botar meu CPF, vou trocar o CPF pelo CNPJ. E é isso que vai acontecer. E essa construção mental, ela começa com coisas tão básicas que a galera não se dá conta. Muito básico. Tu tá trabalhando no espaço, o gestor do teu espaço te pediu para ajudar, para recolher o lixo. E aí tu faz biquinho. tu te sente como um profissional menosprezado que o teu gestor te pediu. Cara, hoje a menina da faxina não veio, tu consegue recolher os lixos para nós. Né? Humildade. E tu fica puto. Mas aí tu quer um dia abrir um negócio. Cara, eu vou te contar uma história. Tu vai ter que não só recolher o lixo, tu vai fazer a faxina toda. Você vai esfregar o sanitário. Tu vai esfregar o sanitário. Se tu não destravar isso na tua cabeça no início, cara, quando tu faz parte de uma equipe, duvida da tua capacidade de te empreender. Porque tu vai te deparar no empreendedorismo com muitos desafios que vão te desacomodar. Então, muitos desafios que vão te incomodar. E muitas vezes, às vezes, é nem culpa do cara, porque o cara em casa nunca recolheu lixo. Mas no negócio dele ele vai ter que recolher. Eu recebi um elogio de um colaborador nosso que disse assim, o que eu gosto, cara, é que vocês descem do escritório e vêm aqui paletear o caminhão quando não tem gente suficiente. Cara, isso é o mínimo. Mas aí nós estamos falando em cultura empresarial, mínimo, equipe, aí nós vamos ter... Lá na BPRO, lá nos primórdios, quando era o Thiago, era só o Thiago, que entrou o Jordan e depois acho que entrou o Mike, né? O Mike... Cara, acabava o expediente 10 da noite, tinha dança do rodo. Dança do rodo. Os professores limpavam a sala. Eu lembro. E hoje o Jordan fazia isso, e o Jordan é menos técnico e menos importante no cenário agora do que porque ele lá limpou a sala.
Então, se o cara não destravar isso na cabeça dele, cara, não vai, não tenta. Porque tu vai te dar mal. Porque eu tô falando uma travinha bem pequenininha, tá? Que o cara recolheu o lixo. Se o cara acha que o patrão dele tá menosprezando ele, tá o tornando menor porque ele recolheu o lixo, cara, não avança. Porque tu não vai conseguir ser um empreendedor, porque o lixo vai ser a coisa mais leve que tu vai fazer. É isso aí. Acho que foi um papo muito bacana. Acho que vamos dar uma rodada aí nos podcasts. Eu acho que o Adil tem para voltar aí. Tem... A gente está pensando em montar o podcast fazendo um churrasco. A gente quer fazer no meio da churrasqueira, assim, aí, entendeu? Mas olha só, semana passada a gente terminou o podcast, aí abriu aqui, a gente fez detalhezinha, fez bebendo cerveja, batendo papo no meu perfil, óbvio, tem bem menos que o da Bepro, óbvio, mas já foi um bom teste. Quem sabe uma hora a gente faça no perfil da Bepro, sentar aqui e falar sobre cerveja, falar sobre família, sobre filhos, a gente pode sobre fazer, coisas, a gente pode fazer entendeu? um lá Aleatórias. na Croma, falando sobre no perfil da Croma, não tem problema, assim. Quer fazer hoje bebendo cerveja pra aqui? Carne e cerveja eu sou parceiro, convidado, entendeu, cara? Mas tem que ser hoje Carne aqui. e cerveja eu sou parceiro. Sextou. Eu vou te dar o telefone da mulher que pode liberar isso. Nem vamos tocar nesse assunto, larguei. Galera, foi um prazer, Jadil. Valeu, obrigado, acho que ajudou bastante gente aí. E quem está nos assistindo aí posterior, né, no nosso canal do YouTube ou no Spotify ou na Apple, não deixa de curtir nosso canal aí, se inscrever. Eu acho que a gente vai voltar com temas ligados a empreendedorismo, negócio, business no setor fitness, no setor da educação física, mais vezes. Valeu? Valeu. Feito, Adil, valeu. Feito. Até Valeu. mais. Obrigado.